Grinjol não é Vasto Lord. Briga na divisão 0 da cubologia. E é Xandão Galve. Vídeo patrocinado pelo Narrativa. Patrocinado ninguém patrocinou. Vídeo do Narrativando. A parada é tipo, ninguém patrocinou isso. Mas, eu vi no Twitter que tava dando essa tretinha de que o Alexandre, cubólogo lá, tava falando que o Grinjol era Vasto Lord, e o Nar falou, não vai não, e aí ele reagiu. Então agora eu vou reagir ao Nar reagindo, porque vai ser engraçado. Grinjol é Jutes, não? Sim. Enfim, vamos lá, 1 hora de vídeo deu vendo gente caindo na porrada na divisão 0 de cubologia, vai ser isso. Bora assistir aqui quem são os Vasto Lords, cubologia número 1, vídeo do Alexandre Galvão. É uma treta enorme pra ver se o Grinjol é ou não é Vasto Lord. E eu vou responder todos os argumentos falaciosos dele. Ah, mas nem começou a ver o vídeo de acha falacioso? Nossa, não tem mente aberta. Ah! Eu dei uma gemidão agora, sem querer. Ninguém vai te parar de informações sobre o meu mangá favorito. Então, mas o problema é que é o Grinjol, tá ligado? Ele é um gostoso. Se o Alexandre Galvão conseguir masturbar um pouco o Grinjol por mim, eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Só deixar ele ser mais incrível do que ele já é, tá ótimo. O cara tem coragem de botar o nome do vídeo Cubologia 1. Já tem o Cubologia 1 mandando fake news, mano. Vamos lá, disputa do mestre e do aprendiz. Dentro de Bleach... Pra contexto quem é Grinjol e quem é Vasto Lord, Grinjol é esse gostoso aqui, absoluto gostoso, lindo, maravilhoso, muito, puta que pariu. Ele é o puta que pariu, versão personagem de mangá. E Vasto Lord, acho que vai explicar, né? Enfim. Vamos lá, disputa do mestre. Já que é tipo, quem são os Vasto Lords, o Alexandre Galvão vai explicar, tudo bem. Mestre e do aprendiz. Dentro Assisti o episódio de One Piece, gente, eu tô atrás do anime. de Bleach... Ele foi Tokyo Awakening, né? Ele e o Kazuya. Foram os dois. Uma das melhores coisas que temos, com certeza, são os espadas. Há Rankers extremamente poderosos que são comandados por Aizen Sousuke. Como sabem, eles são ranqueados de 0 a 9 ou de 1 a 10, sendo 9 o mais fraco em quesito de Reiatsu e o É foda, mano. O Alexandre ele tinha que me falar isso no vídeo, né? Que ele tem uma tatuagem do número 6 do Grinjol nas costas. Based. E que é o arrancar preferido dele, se não um dos personagens preferidos dele da ficção, né? Based. Então o cara, obviamente, quer fazer com que o Grinjol fique foda. Zero aquele Enfim, o Zero no rabo. Então, que bom que o Alexandre colocou, tipo, 1 a 9 e não 0 a 10. Porque, né? que contém mais energia espiritual. Porém, sempre teve uma grande dúvida em cima deles. Quais são Olha esse homem! Vai tomar no... Meu Deus do céu! os Vasto Lords? Nesse vídeo vocês irão descobrir, com base nas informações oficiais e interpretações feitas por mim, quais deles realmente alcançaram esse patamar. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre e eu sou um cubólogo. Ou seja, eu estudo a obra de Bleach. Ou eu só tenho um grande hiperfoco mesmo. Já se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de Bleach. Enfim, Eu acho o conceito de cubologia engraçado, ao mesmo tempo que faz sentido, porque, tipo, sim, você pode estudar a obra de um autor. Só que se você virar pra alguém na rua e falar, não, eu estudo Bleach, as pessoas vão te achar esquisito. Mas Bleach tem muita coisa pra ser estudada, então faz sentido, tá ligado? vamos Eu sou marvelólogo. Marvelologia. Isso existe? Isso é possível? Eu não sei. então ver sobre os Vasto Lords. Primeiro então precisamos Tem espaço ali na lista? Não! Se pá, amanhã vai ter, não sei. entender o que são Hollows e os Arrancars. De maneira bem resumida, Hollows são almas Isso é Silent Hill, no fundo? corrompidas por ficarem tempo demais no mundo humano por conta de pendências. Já Arrancars são Hollows que retiraram suas máscaras Eu sinto que o Daniel vai defender o Grinjol, não importando o que foi dito? Sim. Porra. assim criando um núcleo onde fica selado seu poder Hollow, que no caso são as suas Zanpakutos. Os Arrancars no mundo de Bleach foram criados por Aizen, porém, antigamente já Mas pode falar que é um nerd em vez de cubólogo, mas tudo bem. Não, mas aí você, tipo... Você não só, tipo, tem um aspecto legal, um aspecto cool de... Eita. Nossa, não é só que eu sou nerd, sei muito disso. Eu estudo isso. É um estudo. É uma logia. É cubologia por um motivo, né? Então eu sou um cubólogo. Eu estudo Titicubo. Eu estudo literalmente ele, tá ligado? Tipo, ele tá na minha mesa, eu estou estudando ele. Mentira. Mas eu estudo Titicubo. Isso é muito mais foda do que falar, você é nerd. Eu sou um nerd de Bleach. Não, eu sou estudioso de Bleach. existiam Arrancars naturais Cara, minha única pergunta é estudando na comunidade da Noel. Eu tenho dúvidas reais sobre sua sexualidade.
Porra, se tá aqui há tanto tempo, como é que você tem dúvida? Qual que você acha que é? Não, ninguém dá spoiler do caso que é o caso, mas qual que tu acha que é, amiga? Como por exemplo o Stark. Muitas pessoas confundem achando que Arrancars e Hollows são a mesma coisa. Porém, não. Todo Arrancar Quem confunde isso? Isso não é básico? Isso é tipo, não tem literalmente um arco para explicar que são dia diferentes. já foi Maurício sexual, sim. um Hollow, mas nem todo Hollow necessariamente irá virar um Arrancar. Vou tentar Eu não sei, eu nunca pesquisei. Não precisa pesquisar, eu falo, volta e meia. Eu sou gay, é isso. explicar mais O Donald é o hétero e ativo. Vai tomar no cu, Vinga, assim. rápido e mais fácil também, usando um método biológico. Nesse caso, um taxon que eu fiz no Word. Humano, Quincy Fullbringer. Mas o... Tipo, humano Fullbringer faz sentido, porque Fullbringer é só uma habilidade de humano, né? Beleza. Quincy não seria uma outra linha, totalmente? Quincy seria uma outra linha, totalmente, né? Enfim. Humano, Fullbringer, Quincy. Tanto que eu acho que o Quincy não vai pra Cidade das Almas. Enfim. Alma Plus, Alma Corrompida, Alma Plus da Shinigami. Besta, Hollow, Pecador. Pecador do Inferno, Besta é o meu mano Dogão. Hollow, Arrancar, beleza? Menos grande. Ok, beleza, show. Mas isso aqui fica confuso. Enfim. Por isso que ele tá meio feio, que mostra mais facilmente o que são. Como podem observar, os Hollows são uma divisão de almas corrompidas. Isso já não é uma divisão? Tipo, do Quincy Fullbringer. É porque isso aqui deixa implícito que é parte de humano. Só que o Quincy, tipo, é uma coisa tão diferente. Enfim. E a partir deles nascem as classes de menos grandes. Os Gillians, Mas eu entendo, né, assim. Adilkas e Vastolords. Arrancars estão em uma subdivisão dentro dos Hollows, Porque eu tô numa linha evolutiva de Digimon. mas não são Ele engloba todos os outros, né? Que podem virar Arrancars. necessariamente Hollows. Não à toa que eles possuem um Ariatsu muito similar aos Shinigami. Quincy não é só humano com magia, embaixo Quincy é uma raça totalmente diferente. Quincy é uma raça totalmente diferente. Então, eu tô indo da minha memória de Lee Bleach 5 meses atrás e já não lembro de tudo que existe. Só que, tipo, se um Quincy morrer, ele não vai pra Sociedade das Almas, né? Não era isso? Enfim. Voltando a ter a densidade aumentada quando liberam as suas Resurrections. Vamos então Sociedade das Almas. Eu tô falando de Bleach dublado agora, pra sua série. conhecer essas classes de menos que nós conhecemos. Pra onde ele vai, então? Ele morre, ele some, ele não existe mais. Eu acho, pelo menos. E para isso vamos seguir as falas de Hitsugaya sobre elas. Os primeiros são os Gillians. Eles são a classe mais baixa. O soldado Pecador é do inferno. Ele não absorveu pelo Manito lá? Pelo Yu Havar? Não, o Ashwallen acontece, tipo, às vezes. Não é o... Tipo, a energia volta pra ele quando morre? Acho que o Yu Havar tem que usar o Ashwallen. A alma só some, é o que eu imaginava. Ai, Sprite! Que ele seria o que é o Zaiel agora na história. Mas a gente não sabe muitos detalhes, porque pode ser Pecador, Oni, Rolo do Inferno, então tá tudo ali catalogado como Pecador. Mas tem o Ban e o Kai, sim. O Gillian é o Aronieiro, sim. O Aronieiro é Gillian. rasos. São numerosos e todos têm a mesma aparência. Os Gillians são os menos grandes que você geralmente vê nos livros didáticos da sua society. O menos que você enfrentou antes de vir para a sua society era um Não precisa de nome, né? Pecador é um nome muito mais vibes, na verdade. Pecador é um nome muito vibes. Gillian. Gillians são gigantescos, mais lentos e têm inteligência de animais selvagens. Um Shinigami de nível capitão poderia facilmente derrotá-los. Eles são os famosos menos grandes que vemos no início da obra, aqueles bichos gigantescos com capa preta. Acredita-se que eles são criados quando centenas de Hollows Eu acho muito legal a ideia de, tipo, quanto mais forte for o Hollow, menor ele é. Isso é vibes. se unem, mas esse não é o caso. Hollows consomem almas humanas para satisfazer a fome causada pelo vazio dentro delas, mas certos Hollows são mais vorazes que outros e começam a ansiar pelas almas de sua própria espécie. Esses Hollows Menos grande, sim. Porque o cubo não sabe espanhol. são atraídos por um desejo Mentira, eu não sei se menos grande é uma coisa em espanhol. Eu não sei. A língua espanhola é engraçado. mútuo de se consumirem. Eventualmente, suas almas se fundem e eles perdem todo o senso de individualidade. A próxima classe é a mais problemática, os Adil. Tem um Hollow fofinho que deixa todo mundo cagaço? Então, tem anel. Não é bem que, tipo, deixa todo mundo com cagaço, kaká. É mais que, tipo, quando mostra quem ela é, todo mundo fica cagaço. Eles são menores que os Gillians e menos numerosos, mas são altamente inteligentes e muito mais perigosos.
Os Adilkas dão ordens aos Gillians. Adilkas podem Sempre achei foda eles começarem grandes e irem diminuindo até a forma humana, porque isso é Narra, você tá criando um paradoxo dentro da linha do tempo pra você me responder depois, enquanto eu falei depois. É isso que você está fazendo? Eu entendo que, tipo, Yuha narra e tal, mas ainda assim, tá ligado? um processo de iluminação invertido, né? É algo parecido com Ele sabe narrativa, pois é, ele narrativou, pô. o que o Getou trabalha em Jujutsu Kaisen. É um processo inverso da iluminação, só que vai deixando eles mais malignos, né? Mas mais próximos de um... Pô, Narras. Assisti Sonic 3, veremos Sonic 2, 1 dos 6 e 9 horas. Aí ele colocou a meta pra assistir Sonic 3 de 500 conto. Pô, Narras. Seja mais mercenário, bota tipo 2.000, não sei, um negócio desses. Tá ligado? Mesmo que você vá ver de qualquer maneira o que você quer ver, coloca uma meta alta, pô. Porra. esse despertar do mal. ter várias formas Dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Fã de Sonic vai pagar. Exatamente! Fã de Sonic sempre vai pagar. Se eu colocar pra eu assistir os filmes de Sonic, que eu não vi eles ainda, eu vou, e ver em live, eu vou colocar o bagulho tipo... 5 mil reais. Em 3 dias vai bater a meta, tá ligado? e tamanhos diferentes, mas normalmente não tão grandes quanto os Gillians. Não, tá pertinho, você é idiota. Eles nascem depois que a consciência e ego de um dos rolos canibais durante a batalha se sobressai, e assim, quando se torna um Gillian, Vai aparecer 3 manos daquele e dropar em 5 minutos. Exatamente. Vai aparecer alguns screens de cada do nada e resolver as coisas. ele possui uma identidade. Por conta disso, acaba devorando outros Gillians, assim evoluindo para a classe Adilkas. Adilkas têm um medo primordial Tu não acha isso meio tóxico, Dan? Porque aí os caras podem fazer qualquer cocô que a comunidade vai consumir. Como assim? Qual cocô? Por que tóxico? Eu estou dando minhas dicas de como narrar para ganhar mais dinheiro, pô. É outra vibe. dentro de si, que é a regressão. Se um Adilkas regredir, eles podem perder a sua individualidade e assim nunca mais podem voltar a serem Adilkas novamente. E então há os Vastolords, a classe mais alta dos Menos. Não é ser tóxico, essa é mercenário, exato. É só ver como a banca é Ok, eu viajei, pensei que você tava falando do filme. Não, questão de iluminação a Gestalt, pô. e a Resurrection uma volta à bestialidade. Eles são muito pequenos para Holos, aproximadamente do tamanho de humanos. Existem apenas alguns deles em todo o Ecomundo. Agora vem a parte realmente ruim. Vastolords são mais poderosos que Shinigamis de nível capitão. Ai, meu Deus. E o pior, não temos como saber o quão mais poderosos eles Todo dia sai um otário maluco de casa. Um deles é um provável fã de Sonic. se tornaram ao virarem a Hunkers. Já estamos com 3 capitães a menos. Aizen, Gin e Kaname provavelmente estão treinando os menos grandes agora. Porque o Stark não é Vastlord? O Stark é Vastlord, né não? Eu acho que o Stark é Vastlord. Isso significa que, se Aizen tiver 10 ou mais desses Vastolords sob seu comando, a Soul Society está condenada. Vastolord, como explicado por Hitsugaya, possuem uma baixa estatura do tamanho aproximado de humanos. São extremamente raros e mais poderosos Cada arco do Inferno em Bleach vai lançar quando? Quando o Cubo terminar de fazer a última temporada. que a maioria dos capitães Shinigamis. E quando eu estiver afim, deixa o homem descansar. Dentro do mangá de Bleach e nos databooks não é confirmado quais espadas são Vastolords, e a maioria não menciona quais são suas reais classes. Porém, o Kubo deixa nas entrelinhas para nós fãs teorizarmos quais deles de fato eram Vastolords. Porque é óbvio que ele faz isso. É tudo que o Cubo faz. Ele adora fazer isso. Uma coisa que podemos afirmar é que Aizen com certeza não tinha 10 Vastolords em seu comando. Apesar de não ter conseguido obter esse número, ele quase destruiu o Gotei 13, assim completando seu objetivo, se não fosse, óbvio, a ajuda que a Soul Society recebeu de Ichigo Urahara. Agora imagina se o Aizen tivesse 10 O Stark era Vastlord? Sabia. E aí? Vastolords. Ele, o Bargan e a Haribel, imagino, né? São os 3 que dá pra dizer que sem dúvida são Vastlord. O Kyoha também? Talvez. A partir do Neutra pra cima, eu acho que não. A Soul Society estaria ferrada. Mas se ele não tinha 10, quantos ele possuía? Para responder essa pergunta, precisamos ir então até uma fonte oficial. O Databook oficial de Bleach 2. Vamos com calma, vamos com calma. Ok, vamos com calma. Vamos com calma, então. Greyjoy é Jutsu, sim. Quer dizer, o Alexandre vai me dizer que ele não é, e o Narra vai dizer que ele é.
E aí eu vou concordar com qual masturbar mais o Grinjol, porque é assim que eu funciono. Só que, vamos com calma, vamos lá. Databook é oficial? É. Mas todas as informações de Databook são canônicas, assim como as novels, apenas até a obra contradizer elas. E outras infos de... Eu odeio databooks, inclusive. Eu odeio databooks. Tipo, é um conceito que eu não gosto. Simplesmente. É uma coisa normal pra Battle Shonen e blá blá blá, mas eu não gosto. Databook já foram... Os databooks são sujos, geralmente o material de fora da obra é complicado. Pois é, nunca gosto disso. Nunca gosto disso. E é tipo, é muito engraçado porque às vezes eu falo uma coisa e as pessoas falam: ah, no databook tá dizendo tal coisa. Eu não ligo pro databook. Eu ligo porque a história me apresentou. A história me apresentou isso, então isso não tá na história. Caralho. Removidas... Mas o Narras ele lê livros, tá ligado? Ele provavelmente tá lendo, tá certo. Eu também leio livros. Então eu vou definir qual lado é o correto. É isso. alteradas por desenvolvimento da obra. Masked. Nesse databook nós temos essa imagem aqui. Eu fiz questão de transcrever o japonês dessa imagem e assim Tipo, os databook de One Piece são pura falácia? Não sabia não. traduzir para não termos uma Viu? interpretação errada. E a tradução então ficou assim: espada. Entre os inúmeros Mas você não é esperto que nem ele, com todo respeito. Tia, bota pra seu cu. arrancars que existem em o Ecomundo, aqueles que possuem Você lê livro de homens pegando, você é. Sim, é livro. habilidades e poderes excepcionais. Esses são os espada. A maioria dos Ele tá falando a categoria dos espada. Ele não tá falando esse grupo específico dos espada. Porque o grupo dos espadas muda de tempos em tempos. membros são do nível mais alto dos rolos. A Opa! atribuída. A maioria dos membros são do nível mais alto dos rolos. A classe Vastolord. Ahá, ok. De A maioria. Então são quais? acordo com sua força, cada um deles recebe um Ô, caralho. número atribuído por Aizen. Agora que temos uma Eu tive um espasmo aqui. com sua força, cada um deles recebe Não, foi a própria live do Narras que deu uma bugada. Ok, beleza, tranquilo. um número atribuído por Aizen. Agora que temos uma fonte oficial nos afirmando que a maioria dos Como que os fãs de Bleach conseguem saber tanto dessa obra do diabo? Ah, é só, né? Gostar. Jequitibi like. É só gostar e fundo das coisas. Como é que eu sei tanto de Hotline Miami? Eu sei literalmente tudo que dá pra saber de Hotline Miami, tá ligado? espadas Oi, Zabin. são Mas, igual eu falei. Primeiro, Meu Deus, Jequiti de novo. databooks já foram refutados pela própria obra em outros momentos. Segundo, ele não tá falando essa formação específica de espadas. Ele tá falando que os espadas que o Aizen já teve. Você pode interpretar das duas formas. Tá bom? Porque, por exemplo, a Neliel é uma Vastolord. Sei. Junto da Neliel você teria 6 Vastolords ali. Maioria. Quantas penas tem a cabeça do Richter? Eu pensei na crina, tá ligado? Tipo, aquilo não tem pena. Mas não, tem no resto do rosto e tal. É só você buscar no Google quantas penas tem a cabeça de um cavalo. De um frango. E ainda assim você tá errado, porque o Richter ainda assim, canonicamente, é só uma máscara de frango. Uma máscara de borracha de frango. Ah, mas no 2, que ele é uma entidade e tal, ele move a cabeça. Ainda é só uma máscara. Aquilo é pra ser uma máscara ainda. Tipo, não é realmente uma cabeça de frango. É uma máscara. Eita, mutei sem querer. fonte oficial nos afirmando que a maioria dos espadas são Vastolords, com isso podemos começar a Mas a máscara tem penas? Não, tem, é de borracha. investigar quais deles têm mais chances de se encaixar como um. Lembrando que foi Ele vira uma entidade. Veja meu vídeo de Hotline Miami 2. utilizada a palavra E o iceberg. maioria. Então se temos Sim, só que não tá falando necessariamente dos 10 atuais. Aham. Até porque, como o próprio Alexandre falou, o Kubo não gosta de falar disso explicitamente. O Cubo não gosta de falar explicitamente. Ponto. Se ele não está falando disso explicitamente, tem muito Se a Halibel é a número 3, por que esse raio aqui no rosto dela parece um 4? Parece que o Kyoho é mais forte que a Halibel, hein? Confirmado, canônico. motivo. Rocha tem história? Achei que era um joguinho meio arcade. Banido. Mentira. Se falou a maioria ali, mas na obra nada disso é trabalhado, por que isso acontece?
existe uma vontade de deixar um certo mistério. E eu vou mostrar pra vocês os elementos que eu acho que fazem com que o Greyjoy, naquele ponto da história, não seja o Vasto Lorde. O Zael era também, mas o Zael eu já considero que, tipo, o Zael ser Vasto Você lê Danael e Yaoi. Você lê Danael e Yaoi. Agora me responda. Eu não sei o que você perguntou, mas eu tava brincando. Né? Eu não leio Yaoi não, porque tem romance, eu não gosto de romance. Lorde é uma coisa que aconteceu na novel. No ponto que o Databook Unmasked foi publicado, eu não acho que essa novel existia. Tem que me corrigir. Pera, qual novel? O Zael ser Vasto Lorde é uma coisa que aconteceu na novel. Qual novel? No ponto que o Databook Aqui, eu não sei qual novel. Não vou saber qual novel. Unmasked foi publicado, eu não acho que essa novel existia. Tem que me corrigir. Vou pensar que não. Então, isso aí é simplesmente... a pessoa usa a lógica do mundo da obra para subjugar a lógica da publicação dela, o que não faz sentido. Dá pra ver que o Narras tá puto porque ele tá batendo na mesa enquanto ele fala. Tá esses tuk-tuk-tuk aí, ele batendo na mesa. Os 10 espadas, a mais Morram Light Novels, eu odeio vocês como conceito. Eu quero ler as novas de Bleach. Falam que aquela Can't Fear Your Own World é boa. Eu quero ler essa. Danael é anti-romance, já me deu veladora de casal na rua, é verdade esse bilhete. Não, sim, sempre. maioria deles tem Morte aos casais felizes. que ser pelo menos 6. Vou analisar cada espada para termos então a prova definitiva de quais não são e quais são arrancars da classe Vastolord. E eu vou fazer algumas regras aqui. A primeira é, só vamos utilizar materiais onde o próprio autor trabalhou, sejam eles mangás, databooks, adicionais do anime ou até novels que ele Ele levou dano de sanidade com o Databooks, né? sejam eles mangás, databooks, Levou dano de sanidade aqui. adicionais do anime ou até novels que ele coordenou. Novamente. Um monte de coisa da Can't... vários detalhes da Can't Fear Your... O que é Databook? É quando publicadoras de... É quando a Jump decide lançar um livro de informações do universo pra otaku bater punheta de power scaling. É só pra isso mesmo. World foram contradizidas É quando o livro tem datas, sim. contraditas no anime novo de Bleach. E aí? O Kubo não escreveu esses outros materiais, ele supervisionou. Existe um nível de liberdade que esses materiais tomam para trazer informações que não necessariamente são 100% corretas, que podem sim ser subjugadas conforme a obra for tendo novos desenvolvimentos. Também vou utilizar o sentido narrativo e que Bom dia, Goku PN. faça sentido A galera chegando atrasada hoje. Só porque não sabia o que é live. com o que já foi estabelecido sobre eles pela descrição de Hitsugaya. Muitas pessoas não confiam nas Eu gosto de Databook falar dos jogos personagens, isso é legal. Isso é legal, mas sabe o que seria muito legal? Sabe que seria muito vibes e adoraria muito se isso estivesse na história. Porque, tipo, eu saber que, sei lá, a pessoa gosta de sorvete não é a mesma coisa do que eu ver a pessoa tomando sorvete na história. É por isso que eu não gosto de Databook, da ideia de Databook. Ai, mais informações de personagem. Legal, mas pra essas partes meio tipo Slice of Life, bota mais partes meio Slice of Life. Mostra o personagem curtindo coisa, em vez de só falar que ele curte coisa. palavras dele, mas tem que O tirar anime novo, pô. O anime novo é a versão definitiva da obra. esse power scale da cabeça. Estamos aqui para ver quais são os Vastolords e não tirar esse Espera que meu fone que tá power coisado aqui. scale. Muitas pessoas não confiam nas palavras dele, mas tem que tirar esse power scale da cabeça. Tem mesmo. Estamos aqui para ver quais são os Vastolords e não quem é mais forte. E por último, Meu Deus, um corte pra peitos. vou apenas teorizar sobre os espadas que apareceram na imagem da reunião. Mas Não aí é fácil, né? Porque aquela imagem ali representa a ideia dos espadas. É igual Narra, você pode dar play um pouquinho no vídeo pra não ficar os peitos da Daniel na tela? você falar sobre os capitães de Bleach, comentar sobre a estrutura deles e as diferenças e tudo mais. Seios? Ah, é mulher. Tadinho do Sprite. Só que só botar as fotos dos capitães da Soul Society. Aquela imagem ali tá servindo como Calma, Dana, só para seios femininos. Não, eu não tenho medo de seios femininos. Eu tenho medo do que a Twitch vai achar da minha Twitch e da Twitch do Narras por ter seios femininos por tanto tempo na tela. É mais isso mesmo. uma ilustração da ideia. Não necessariamente você tá falando Eu não tenho problemas com seios femininos. Seios femininos podem existir, tá tudo bem. Eu sou defensor da existência de seios, ponto, tá ligado? Bota sem ser na frente. especificamente deles. É porque durante a Tá nem explícito, mas tudo bem. Mas é um peitão, tá ligado? É muito grande. própria história, depois do arco da Soul Society, Não é só pra ser mamilos, mas por tanto tempo na tela.
Ao mesmo tempo que eu tô brincando, obviamente isso aqui é tudo uma piada, é um beatzinho que eu tô fazendo aqui. Ao mesmo tempo que é uma piada, tipo, é tanto tempo e é tão definido e redondo, tá ligado? A combinação dos capitães muda. Não vou falar sobre os Privaram Espadas ou a Nelial, que eu já afirmo que ela também é uma Vastolord. Pronto. Agora que eu paro pra notar o quão grande é o espelho da Neliel, né? Porque demorou muito pra subir e tirar o espelho da tela. Eu vou pegar café. Voltei. Aí. Maurício tá aí. Como está o Maurício? Como tá os mauricianos? Entrei agora esse vídeo de Power Skating de peitos. Não, não é. Vamos continuar. Aí, ó. 6. Resolvido. Tendo 6 o quê? A ação dos capitães muda. Não vou falar sobre os Privaram Espadas ou a Nelial, que eu já afirmo que ela também é uma Vastolord. Aí, ó. 6. Resolvido. 6. Ok. Tendo dito isso, vamos começar de... É muito fácil. Eu vou tirar o personagem que é Vastolord pra ajustar na conta. Aí não, pô. Aí não. Não é assim que funciona. Tá resolvido aí, ó. Neliel é a Vastolord. Tá lá. Pronto. Acabou. A maioria. de 9 para baixo. Arunieiro é o mais fácil. Ele é o único Estou economizando um Fufu pra fazer tier de peitos, não ameaça fazia. Ok! Guilherme que temos dentro do Lembrando que da época que quando a Nel estava nos Vastolords, a única que não tava era a Haribel. O resto tava. Não tava? Agora eu não lembro. Tem que conferir isso aí. grupo. Isso é afirmado por ele mesmo no capítulo 267. Mas aquilo quer dizer que a maioria dos espadas, que a maioria dos arrancas que entraram para a categoria dos espadas eram Vastolords. O que faz muito sentido tematicamente e narrativamente, visto que os espadas são a elite do Aizen. Logo, apenas a elite dos Hollows vai entrar para a categoria de espada. E a elite dos Hollows vão ser os Vastolords. E aí você teve uma quantidade relativamente pequena de espadas. Não foram tantos espadas assim. Teve menos de 20 espadas. É meio engraçado pensar isso, porque tipo, a época que tinha os espadas do Aizen, isso é mais recente, né? Na ideia de não foi durante o período inteiro que o Aizen estava na Society na Drushil. Não, foi bagulho meio recente. Então, tipo, nesse meio tempo já teve tanto espada, assim. Eu já acho que é muita coisa, assim. Eu achava que, tipo, quando eu era pequeno, eu achava que só ia ter esse grupo, esse pequeno grupo. Só que aí, tipo, a Neliel saiu. Foi isso. Só que aí, lendo o mangá agora, o Noitra fala: a geração atual de espadas é muito mais forte do que a anterior. Então, eu consigo te derrotar, Neliel. Eu, tipo, quantas espadas tiveram? Tinha um Guilherme no grupo, mas ele é trapaço. O Aronieiro, ele só é tudo ao mesmo tempo. Mangá. Apesar de ele ser um Guilherme, por conta de sua habilidade glotonéria, ele tem um potencial de evolução infinita. Exato. E se sobrevivesse, poderia ter se tornado mais poderoso que um Vastolord. E isso não é incomum, mas vou deixar para falar melhor disso quando chegarmos ao Espada Zero. Podemos então descartá-lo como um possível Vastolord. O oitavo espada... Pera, o quê? Vou voltar aqui. Espada Zero. Podemos então descartá-lo como um possível Vastolord. Sim, ele mesmo fala que, tipo, eu sou um Guilherme. Não, mas no databook... O oitavo espada, que é muito querido por Kubo, ele já Sim, o cara só voltou do nada. foi um Vastolord. Isso foi um desenvolvimento posterior de uma novel e a gente não pode dar nem como garantido, e na época que o databook foi feito não existia, se eu não me engano. Isso mesmo, no passado... Porque o olho dele tava derretendo, do Aronieiro, porque isso aqui é uma ilusão. Não uma ilusão, mas tipo, isso aqui não é o rosto real dele. O rosto real dele é o que tá aqui atrás, que no caso é isso aqui. Ele é dois jarros, é isso. Quer dizer, um jarro com 2 caveiras. Foi um Vastolord. Isso foi um desenvolvimento posterior de uma novel e a gente não pode dar nem como garantido, e na época que o databook foi feito não existia, se eu não me engano. Isso mesmo, no passado Zael Aporo foi um poderoso Usar a porra. Vastolord e temos a afirmação na novel Humana dos testículos, sim. Os Spirits are forever with you. Mas nessa Essa é boa? Ninguém aqui do Maurício vai conseguir me responder isso, né? mesma novel é dito que Por que eu pergunto coisa pra vocês? ele regrediu de classe, se dividindo de seu irmão para atingir a imortalidade através da técnica Gabriel. Ou seja, na O que é o recinho, Matheus? época em que se passa a Ninguém aqui sabe ler? Então, eu sei, por isso que eu pergunto. Por que eu perguntei coisa pra vocês? Tá tudo bem. história do arco Desculpa se o Maurício tem vida. Não, eu respeito e eu aprecio isso em vocês. Eu super respeito e aprecio isso em vocês. Mas em momentos aleatórios, onde, tipo, alguém pode me dizer se essa novel muito específica sobre Bleach é boa, vocês não podem trazer esse pequeno prazer pra mim de responder, tá ligado? Esse é o problema.
E sim, Gabriel é um nome muito engraçado. com a Eu adoro que a gente divide o mesmo neurônio ainda assim, Maurício. Eu amo vocês. Vocês são incríveis. Vem cá, me dá um abraço, me dá um abraço. Rancor, ele já era um Adilkas incapaz de evoluir para Vastolord novamente. Tendo isso em mente, Zaiwaporo então está Ai, eu dei uma ajoelhada na minha mesa. Eu preciso me mudar desse lugar. descartado. O próximo é Zoumari. Ele é a maior incógnita dentro dos espadas, se é ou não. Faz sentido descartar o Zael, porque a gente sabe que ele não é. A novel falou que ele não é, e naquele ponto que existia essa disputa, a novel nem existia. Tipo, ele era na novel, depois ele desvira na novel, né? Mas Ele era, mas não era. Bati o joelho, logo preciso no apartamento. É porque essa mesa me incomoda, mas eu também já tô querendo mudar há um tempo. quando Achei culpa de casa de flores, olhando casa de flores ficando desconfortável na minha casa. o Databook foi produzido, quando a história de Bleach estava saindo, essa novel não existia. O Zael, eu também concordo. Eu vou ajudar o Piccolo hoje a se mudar e eu vou ficar chorando lá na casa dele, porque ele está com uma casa nova, tá ligado? Que ele não é um Vastolord. O O Zomaru é muito feio? O Zomaru é esquisito, eu não gosto muito do Zomaru, não. Vastolord. No caso, né, tematicamente ele já foi, mas depois Eu acho que ele é muito pouco... Eu lembro que eu gostava muito dele quando eu era pequeno. Só que quando eu reli agora, eu fico... Nossa, ele realmente não tem muita atenção. Tipo, at all. deixou de ser. Todos os requisitos, Zoumari tem apenas um para que ele possa ser considerado um Vastolord: o tamanho humano. Ele não apresentou uma Reiatsu muito poderosa e ele é considerado fraco entre os espadas. Sua casa mudou de tamanho, já colocou fitas métricas no chão, sua casa aumentou 1/4 de polegada. Então, eu não quero lidar com isso. Então, eu só não vou medi-la. Porque se estiver mudando de tamanho, eu saio correndo na rua pelado. Lembrando que Zoumari forçou Byakuya a utilizar sua Bankai quando provocou seu orgulho, usando a Rukia como chantagem. Então, mas aí... Se pá, o Byakuya nem precisava usar a Bankai pra ganhar. É só porque ele apontou a espada contra o orgulho do Byakuya. Que era a Rukia. Assim limitando Byakuya, e não por pressão de Reiatsu. Podemos considerá-lo então como um Adilkas muito forte, e não um Vastolord de... Lembra, ó, Concordo. mas você falou que você não ia usar Power Scaling pra justificar as coisas. O Narra está poucas ideias, irmão. Agora você tá falando que o Zoumari era fraco, logo por isso ele não é um Vastolord. Calma. Eu também acho que o Zoumari não é O que é isso, nariz do Narra? Eu acabei de parar pra pensar, ele se machucou? um Vastolord, mas calma lá no argumento. Não um Vastolord de classe baixa. Assim como vimos na explicação de Hitsugaya, Adilkas são problemáticos. Ele, apesar de ser muito forte, não demonstrou nada além de um problema que o Byakuya tinha É pó, entendi. que resolver. Queimadura? Pode ser. Deve ter se queimado. E não um oponente que forçou ele a utilizar todo o que foi, como o Ichigo, por exemplo, ou o Gerald Valkyrie. Meu espada favorito e o motivo de ter que fazer esse vídeo. Olha só, olha o homem. Nossa senhora, que homem bonito. Caraca, eu quero desenhar literalmente o Grinjal agora. Vamos parar de ver esse vídeo pra desenhar o Grinjal, calma aí. Mentira, não vou fazer isso, mas eu quero desenhar o Grinjal. Porra, essa imagem é muito boa, na verdade. De onde que é isso? Por que estão escrevendo batata no chat do Narg? Enfim, me dá um segundo aqui, eu vou tirar um print. Aí eu discordo, mas pessoal, porém minha espada favorita ainda seria o 1. Espero que volte. Stark é legal. Stark é maneiro. Gera discussões até hoje. É o que Até tá mesmo falando. entre Essas discussões não existiam muito antigamente, não. Todo mundo falava, Grinjow não é Vastolord, acabou-se. Isso aí Não sabia nem que isso era uma coisa pra ser discutida, mas tudo bem. começou a dar problema quando o livro do Unmasked saiu, depois as novels, mais antigamente, nunca teve nada apontando pra isso. os membros da alta cúpula da Divisão Zero, né, Narras? Né, Narras? Começou as farpadas. Divisão zero da cubologia tá, tipo, todo mundo caindo na porrada. Eu sou, tipo, aquele tenente aleatório que só tá no canto, tipo, deitado numa árvore, relaxando, vendo a galera caindo na porrada. É isso. Os caras pedem briga, aí depois eu bato, e aí vai embora chorando. Olha lá, hein? A galera, na hora de... Eu quero uma arte disso agora, inclusive. Você é tipo o Shinji, tu não faz nada de te ama. Sim, exato. Igual o cara lá que falou, narrativamente desafio seu comédia. O cara recebeu um vídeo de 1h30. O que tá acontecendo? A divisão zero da cubologia tá caindo na porrada e eu sou o Shinji, porque eu só tô no meu cantinho, assim, de boas, assistindo. Aí deletou o vídeo. O bagulho é doido, rapaz.
Apesar das discussões, eu tenho muitos motivos para acreditar que ele é sim um Vastolord. Primeiro que ele foi confirmado como um na novel Bleach Can't Fear. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai lá, então. Primeiro, essa tradução Esperando na lançar uma diss track. é o que a gente tem, mas é uma tradução ruim, tá? Já xingou a tradução. A tradução é ruim. Então vamos lá, lê a frase Viu, Bleach Brasil? Viu, Bleach Brasil? que tá aqui, tem que ver em japonês, porque a tradução é por máquina. Alguém traduziu pro inglês revisando, tipo, automático revisado, e depois alguém traduziu isso do inglês pro português automático. Então tem quando o cara fala fair and square, que tipo, uma luta justa, aí nessa tradução tá tipo uma luta quadrada e justa. É o justo e quadrada, você fica tipo, mano, não é uma tradução literal. Meu Deus do céu. Não, Manique, eu não sou careca. Mas você me deu um pequeno susto porque eu tô lendo Casa de Folhas, tá ligado? Não faz isso comigo. Nunca faça isso comigo. Nunca faça isso comigo. Enfim, era um poder simples, mas de brutalidade incomparável. No final, chegou ao fim que vários arrancas... Luta quadrada é melhor? Adoro luta quadrada, sim. Classe Vastolord forçaram a espada em uma retirada depois de superar o seu poder com algum esforço. Aí tá falando dos personagens aqui, né? Tem outra Já chegou no Chase Diagonais, já? parte também, eu acho, da novel que comenta isso. Mas é o seguinte. Até hoje é discutido... Primeiro, antigamente se considerava que quando você vira um arrancar, você não evolui mais. Eu pensei isso, mas agora eu não penso mais isso. Sua evolução para. Você não pode mais mudar de classe. Isso é tão verdade que os jogos online de Bleach da época feito por fã era exatamente assim. Quando você virava arrancar, você parava de evoluir. Os RPG de Bleach, vambora! Então, essa Piccolo mestrou um RPG de Bleach uma vez pra mim. Eu era uma bruxa. dúvida não era uma dúvida antigamente, virou arrancar para. Só que hoje em dia, Piccolo deveria mestrar outro RPG de Bleach. essa é uma dúvida que até eu tenho. Eu gostaria. Né, que é uma possibilidade do roteiro de fazer com que personagens que viram arrancar podem continuar evoluindo. Agora, se essa evolução é uma evolução puramente de força... Tem que convencer a Bia? Tem. Você convence a Bia, eu converso o Léo, vai. ou uma evolução de classe mesmo, a gente não sabe. Tem que ver como tá em japonês. E Eu já convenci o Léo que Bleach é legal e ele deveria ler em algum momento, então tá tudo bem, eu consigo. se tá falando... Lembrando que japonês é uma língua altamente Eu não tô prestando atenção no narra, porque eu tô falando de RPG de Bleach. Vamos voltar aqui. evoluindo. Agora, se essa evolução é uma evolução puramente Dá pra deixar a parte mais difícil? Tinha, nego. de força, ou uma evolução de classe mesmo, a gente não sabe. Tem que ver como tá em japonês. E se tá falando... Lembrando que japonês é uma língua altamente Complicada. contextual. Então, falar um arrancar classe Vastolord pode estar indicando arrancas de força equivalente Vastolord. Então, um arrancar de Juca muito poderoso que tem o poder de Vastolord, por exemplo. Ou ele pode estar falando arrancas que viraram, que são Vastolord e que são Vastolord independente deles terem nascido como Vastolords ou terem se transformado em Vastolords. Peraí, é possível nascer como Vastolord? Achava que você, tipo, tinha que se transformar mesmo. Quando era Devorando outros... Hollows, blá blá. arrancas. Existe essa bagunça aí ainda. Agora para pensar, eu acho que a gente nunca viu, fora o Ichigo. Nunca viu um Maiatia mais! Muitíssimo obrigado, meu querido. Você me Maurício por mais um mês, 8 meses. Oi, Danas, desde já peço desculpa por estar mais afastado ultimamente. Ainda assim, continuar massa conteúdo, rumo aos 12 meses. Valeu, meu querido. Imagino que o horário pela qual tenha mudado tenha ficado complicado aí pra você assistir. Porque eu comecei a fazer live, tipo, muito de manhã. Só que agora a gente vai pras lives mais de tarde de novo, então talvez você consiga surgir mais. Tá ótimo. Your own Onde é que eu tava mesmo? Que eu tava falando... tipo... Pera aí. Voltando aqui o Narras. Vastolord independente deles terem nascido como Vastolord Então, nascido como Vastolord, ou tá? terem se transformado em Vastolords quando eram arrancas. Então, na minha cabeça, você não transformava em Vastolord, você devorava outros Hollows e aí você virava Vastolord. Tipo, não tinha como nascer como Vastolord. Pelo que eu lembrava, mas eu não sei. Quincy. Existe essa bagunça aí ainda. Your Own World, e ele já possui um poder considerável durante o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos. Ele tem?
Tipo, tá, ok, ele ficou mais forte, beleza, mas ele faz algum. Ele não faz nada. Porém, Ele tá lá por fanservice. como eu disse, estamos analisando no arco Arrancar, e é lá que todos têm dúvidas. Eu considero que o Grindel se tornou em um nível equivalente a Vastolord lá no arco final, sim. Agora, se ele muda de classe, ou se isso é só um nível de poder... Era isso que o Merhol evolui? Sabia. Ele tá lá só pra ameaçar o Ichigo. Ele tá lá pra farmar aura só. Tudo que o Grindel faz é farmar aura. Outra coisa, né? Que a gente tem que ver que Espero que dê atenção pro meu menino na quarta temporada agora. não tem resposta, a gente tem só teorias. Se ele já era ou não. Se o Narras estiver vendo esse vídeo, eu acho que ele vai falar o que ele já me disse. Caraca, narrativou narras. Com base na história dele e na sua Já fala que ele vai lutar na quarta season, mas ele vai perder. Eu tenho certeza disso. narrativa, ele era um Adilkas quando enfrentou o Ichigo, e só após isso, Jequiti na tela de novo. o Grimjow virou um Vastolord. Mas eu tenho uma interpretação diferente sobre Tem mais coisa. Jequiti. Né, que é o que eu falei do Databook e da Novel, que eles são canon até ser descanonizado. Isso já aconteceu várias vezes. O fato de que Jequiti. nada no texto implica especificamente aqueles espadas da foto, aquela imagem meramente ilustrativa sobre os personagens, assim como falar que, quando fala na imagem do lado tem os fractions. É a mesma coisa que falar que os... Você fala, narrador, não faz sentido isso que você tá falando. É a mesma coisa Era pra ser em outubro a quarta temporada, mas foi adiada. Eu acho que ia sair, tipo, perto do seu aniversário, né? Ia ser o presente do universo pra você, mas é adiado pro ano que vem. que falar que os únicos fractions que existem são esses aqui. Porque isso aqui tá falando sobre fracções, aqui, ó. Não tá escrito fracções aí, não. Não, peraí. Não, tá sim, Furation. Furation, sim. Não, não é. Não, É sim, é Furation. Tá tudo bem, Furation. não, isso aqui é. Isso aqui é uma Q. É Q Não, isso não é Q. Isso é pra ser um full, pelo menos. pra. O. Aqui. Isso é um Chi! Ô, Narras, a carinha feliz é um Chi, pô. Não é privar uma espada, não é fraction. É Furation, pô! Agora eu não lembro, foda-se. É Furation! Mas aqui os fracções do Grindel, né? Isso aqui não significa que eles são os únicos que existem. Katakana, eu tô aprendendo Katakana ainda, pô. Obrigado, Nathan Aoa. Furation. Isso aí, é Furation. Furation, puta merda. É fração, né? É que aqui a gente fala Isso aqui é... fraction, mas é fraction, né? Então ok. Mas, mano, por que o japonês resolveu mudar todos os hiragana? Era só ter deixado quadrado, pra que mudar os símbolos, enfim. Sendo que vai ter uma cisão no JECB, Grupo de Estudos da Cubologia Brasileira. Sim. Katakana maldito? Não, Katakana é tranquilo. Tipo, a parada... o problema da língua japonesa é kanji, certo? É o grande problema. De resto, a hiragana você vai se acostumando, beleza, tranquilo. Katakana é tipo... O que você lê é o que você lê, tá ligado? Você não vai substituir um katakana por um kanji, a não ser que seja nome. Então é muito mais tranquilo. Se tem um katakana, você sabe que é a palavra que você consegue ler. Agora, um kanji é o que não. Aqui a gente tem os fractions do Grindel. E os outros? Entendeu? Isso aqui são imagens ilustrativas. Isso aqui é a faca. Kanji acho mais difícil que katakana porque é mais usado. Então você tem mais disposição e grava mais. Mais fácil, no caso? Pô, mas tem 557 bilhões, 497 mil kanjis. Aí você tem que ler com furagana em cima. Só que, tipo, a forma de ler o kanji tem mais de uma maneira diferente. E o lugar que o kanji está na frase vai ter um contexto diferente. E um kanji perto de outro kanji vai ter um outro significado. Eu não vibe com você, amiga. Desculpa. Não. Que os espadas, a maioria é Vastolord, faz sentido, porque eles são a elite. E aí você vai considerar todos que já passaram lá nesse ponto da história canônica, sem contar novel, que é, por exemplo, a Anel, que fazia parte de uma formação muito parecida com essa. Espada. E aí? E por aí vai. Você pode dizer... Ryasutako... Não sei, foda-se. dizer isso. Você também pode dizer... Tem que dizer os desenhos de kanji? PQP. Sim. Tem que decorar os kanji. Tem os furigana em cima, em alguns casos. Tipo, em mangá, geralmente, tipo, tem kanji, mas tem os furigana em cima. Pra você, tipo, ler o que é pra ser o kanji. Caso você não reconheça o kanji em si. Só que, tipo, você deveria entender os kanji. Se você for viver no Japão, tá ligado? Que é o que eu acredito mesmo. E isso aqui simplesmente
não está correto. É mais um R40K está aqui no chat aleatoriamente. Olá. E de onde pictogramas que me derrubam forte? Me derrubam forte também. dos vários erros que materiais oficiais possuem, porque eles não são escritos pelo Kubo. Acho ele mais uma parada que não entra? Não, tipo, compreender japonês, tipo, com os kanji e tudo mais, e entender os pictogramas e tudo mais, é incrível, tá? É uma coisa que eu quero muito fazer no futuro, porque só é legal, só é interessante entender. Porque dá tanto espaço pra poesia e os caras quatro. Só que é difícil. Ou pelos respectivos artistas. Entendeu? Até porque quando o Masked saiu... Vamos lá. Vamos lá. Quando o Masked saiu... Foi... 2011. 2011. 2011 ainda não tinha acabado a obra, não. 2011 já tem alguém que além de... Tem os que ninguém, além de nerd, kanji e escritor usam. Pô, mas dormiu é muita coisa, irmão. Aí tem que ver... Cadê? Tem que ver exatamente... Duolingo não me ajudou a aprender japonês, queria, mas meu Deus, que difícil. Tava me ajudando, eu só fiquei com preguiça. Mas eu fiz tipo 1 ano e pouquinho de japonês pelo Duolingo, tava me ajudando. E aí, eventualmente, tipo, tinha saído do Duolingo e ido pra outros aplicativos pra tentar aprender. Tava começando a ler mangá em japonês, tipo, mangá simples em japonês pra tentar aprender. E aí eu fiquei com preguiça. Aí eu voltei e tentei aprender latim, mas aí eu também fiquei com preguiça. Gente, o que o Kubo falou, qual que foi a parte que ele de fato interagiu, que ele escreveu. Normalmente, autores não escrevem, tá? Normalmente, os autores não escrevem. Essa frase fora de contexto. Geralmente, autores não escrevem. Eu quero que alguém difame o Narras só com isso, tá ligado? Só bote. Só corte isso, coloque no Twitter e tipo. Urgente! Narrador do canal Narrativando falou que autores não escrevem. Tem que ver outras informações contextuais, porque, por exemplo, né? Outro personagem que é muito misterioso. Narras explanando Ghostwriter do Kubo. Vou aproveitar aqui só pra mostrar como a história de Bleach tem uns espaços ainda a ser discutidos. Nem vale a pena usar o Duolingo mais, porque com a IA tem muito erro que chega a ser feio. Ah, não, sim, quando falaram que eu utilizar a IA, eu esqueci de 4, eu fiquei tipo, não. Esse cara aqui, o que tem o Ezequias, ele é dito como o matador de espadas. E aí? Ele é a polícia secreta do Aizen. Teoricamente mais forte que os espadas. Pura poesia. Normalmente autores não escrevem. A quantidade de gente que eu conheço quer escrever livro e nunca se mexe pra começar, mostra como esse cara é sapiente. Eu entendo. Questão de transcrever o japonês dessa imagem e assim traduzir para não termos uma... Na Alemanha, onde existem de se trocar. O cara foi pra Alemanha do nada, calma aí. A Jukas ter essa greta de franquia a história é mostrado O cara me puxou uma Alemanha. sobre a narrativa dele. Como Vai. sabemos, Grimmjow e sua história é mostrado como um Adilkas. Ele encontra um grupo de outros semelhantes e depois de algum tempo desiste. Não, ele não é o sexto Vasto Lorde, porque a gente tá falando dos espadas aqui. Eu tô falando que ele pode ser um Vasto Lorde, a gente não sabe, mas ele não é um espada, logo ele não entra na classificação do livro. Eu só acho que o livro tá errado. O livro era. A galera do livro é fanboy do Grimmjow e meteu ali que ele era também. Mas você é reina de Grimmjow, hein, irmão? De se tornar Simples assim. em Vastolords, com exceção do Menos incomum do que parece, porque lembra que todo o roteiro de romance do Ichigo da Rukia, que dominou a mente das pessoas, mente fraca da fandom, foi porque o diretor quis. Não tem base nenhuma. de outros semelhantes e depois de algum tempo desistem de se tornarem Vastolords, como exceção Farpou os chippers de Ichigo e Hulk, hein? do Grimmjow. Tem que farpamento, tudo bem. Porém, Xiaolong acredita que Hollows como Grimmjow são capazes de se tornar um Vastolord, e como sacrifício oferece sua carne e a de seus companheiros para que ele pudesse evoluir. Acredito que nesse momento ele não tenha se tornado mesmo um Vastolord. Porém, então temos um O pior é que esse tipo é só do anime mesmo? Sim, é só do anime. Não tem essa porra, não. gap de tempo entre esse flashback e o Narras pausa o vídeo a cada um segundo, eu esqueço o contexto. Você está numa live minha. Eu pauso Narras a cada segundo também. onde Aizen encontrou Grimmjow e seus companheiros. É assim que se forma conteúdo. 1 hora de vídeo Narras vai ser o quê? React 2 horas. E é aí que eu mostro uma entrevista de 2013 na Alemanha, Ah, tá. Esse era o contexto da Alemanha. onde Kubo disse que tem muitas histórias que ele não conseguiu colocar no mangá. Aham. E uma delas é Grimmjow antes de se encontrar com Aizen. Ok.
Pelas palavras do próprio Kubo, Eu tenho algo a dizer sobre isso. Ele tem uma coisa a dizer sobre isso. essa história não contada existe para praticamente todos os personagens. A maioria delas foi descartada para edições na época. Há, por exemplo, a história do que Grimjoe fez antes de Aizen capturar o Ecomundo. E eu tenho essa história toda elaborada, mas nunca consegui contá-la. Ok. Isso é normal de autores, no caso, né? Ih, levou de novo o dano de sanidade, vambora. Sabe o que o Kubo falou numa entrevista? O que ele falou? Que já me fez me fuder na época que eu discutia isso na internet? O Kubo falou que o Zaraki nunca teria Bankai. Ahá! Ups, calma aí, deixa eu botar esse colchão mais 7. Essa caralho vai cair em cima de mim. Ai, ok. É porque vocês não estão vendo, mas meu colchão tá broxa. Ele tá caindo em cima de mim. Calma aí. Caralho, tá tudo caindo. Caiu meu paninho do meu piano também. Tá tudo caindo. Calma aí. Ai. Usar a entrevista de argumento pobre? Sim, é. Pano, você pode, por favor, ficar no piano? Por favor. Por favor. Meu Deus do céu, qual é o seu problema, irmão? Ai. Aí caiu do outro lado. Você é um erro. Você é um completo erro. Não tem nada de correto pra você. Agora você, resolvi você. Agora o problema é você, colchão. Fica reto, fica ereto. Por favor. Seja um colchão bonzinho e fique ereto. Deixa eu virar você. Ai. Tem um piano no seu setup? É porque eu toco piano, né, viado? Tem um teclado aqui embaixo da minha mesa. Pronto. Tá bom. Ok, beleza. Eu vou pegar café. Já volto. Pronto, cheguei com o meu setup resolvido. Vambora. Vamos voltar aqui pro Narras. Falar da sua história de ele errou. E contá-la. Vai. Sabe o que o Kubo falou numa entrevista? Agora eu sei, porque eu já ouvi você falando. Já me fez me fuder na época que eu discutia isso na internet? O Kubo falou que o Zaraki nunca teria Bankai. Haha. Que a graça do personagem é ele não ter Bankai. Era nem graça Shikai. mesmo. Lutar apenas com a espada serrilhada dele. Agora aprendam, crianças. Sabe uma coisa muito curiosa sobre autores e suas histórias? É que eles podem mudar a sua história. Agora o Zaraki tem um arco completamente diferente do que era a intenção do Kubo originalmente. E isso tá tudo bem. Isso é legal. Fim. É porque a galera tem o pensamento, às vezes, de que, tipo, autor bom é aquele que planejou a história inteira, tipo, 30 anos antes de terminar a história. Não é assim que funciona. A pessoa pode mudar, tipo, de ideia durante a história, durante o andamento da história. Falou que ele jamais botaria Bankai pro Zaraki, porque senão tiraria toda Fique ereto com o show. Não, eu tava tentando ajeitar o broche aqui de novo enquanto eu tava falando. a graça do personagem. E quando o povo discutia no Bleach Project que o Zaraki não... Bleach Project, caraca, tem tempo. Eu gostava muito dos Projects. Uma coisa que eu gostava de Bleach Project e Naruto Project era as páginas de, tipo, explicação do mundo e de lore e tal. Aí tinha uma listona lá dos Hadou. Era legal, eu li aquilo sempre. Eu não sei porque eu era uma criança assim, mas eu era uma criança assim. que teria Bankai e falava, não, Mas Danael! E o Araki que nunca esquece nada de Jojo? Nada. não tem. Porque o autor falou TDAH? Mas era estúpido, Pedro. Eu li e reli uma coisa que eu já sabia. numa entrevista, tá aqui a entrevista, ele falando que a graça do personagem é essa, logo o Zaraki nunca terá Bankai, porque o autor falou claramente que o Zaraki não vai ter Bankai. Então calma lá, né? Oficialmente, pelo mesmo databook já mencionado anteriormente, é dito que antes de Grimjoe virar o Sexto Espada, ele foi o segundo arrancar feito pelo Hogyoku, Really? tendo o número 12 como base. Ok. Pra quem não sabe, arrancars de 10 para baixo são considerados espadas, e são ranqueados com base na sua Reiatsu. Pera, o quê? Tá. De 10 pra Já baixo. os de Isso, correto. 11 para cima são chamados de números e são numerados com base na ordem de nascimento, sendo Xiaolong o primeiro e assim tendo o número 11.
Ah, agora entendi. Ele era 12 por causa disso. Entendi. Com essa informação, acredito que Grimjow se torna Vastolord algum tempo depois de Todo mundo em Bleach tem espada? Não. virar um Arrancar. Assim, Os Quincy não tem, geralmente. o cubo pode do nada... E a parada dos Arranca é que eles são... É muito engraçado a minha barrinha e a barrinha do Narras, tá ligado? Tipo, dá pra ver uma em cima da outra. O que eu tava falando? A parada dos Arranca é que é, tipo, um Hollow que está tentando se iluminar para se tornar um Shinigami. Então por isso que eles têm espadas, porque os Shinigamis têm espadas, mas eles geralmente não usam tanto essas espadas. A ressurreição deles, que é quando eles se transformam, eles lutam com coisas que não são espadas, geralmente. Meter que o Grinjow é Vastolord, mas eu acho que isso O Stark usa uma pistola, foda-se. seria por muito mais motivos comerciais do que motivos da história que ele mesmo apresentou. Porque Grinjow Vastolord vai vender boneco. É verdade. Acabou. Esse é o único motivo, esse é o único argumento que o Alexandre deveria ter nesse vídeo. Grinjow Vastolord vai vender boneco. Eu vou falar, porra... Verdade. Eu tô confuso quanto ao cabelo do Grinjow aqui. Porque, tipo, tá azul e subindo, então parece o cabelo dele. Mas, tipo, não é pra ser o cabelo dele. Porque de onde tá vindo esse cabelo? Tipo, como é que esse cabelo tá subindo assim? Então deveria ser, tipo, a sobrancelhazinha dele, mas não é a sobrancelha dele. Mas, tipo, tá ligado? Porque aqui... é aquela marquinha que ele tem em cima. Ok, beleza, faz sentido. É porque parece cabelo. Enfim. Não tem o que fazer. Independente do que o É a marquinha que ele tem. Tá, beleza. Tá justo. autor fez, isso seria... Como assim, Grinjow? Imagina que a gente tem o Grinjow Pantera, e aí a gente tem o Grinjow Vastolord Hollow bípede humanoide antes de virar Arranca. Eles não são do olho? Sim, porque ele é lindo. Acabou-se. Sim, o Narras tá certo. Vai virar outro fan favorite. Exato. Como se já não era? Entendeu? Então, assim, eu não duvido que um dia o Cubo possa chegar e meter isso. Assim como eu não duvido que o Cubo possa reviver o Kiora no Arco do Inferno, sabe? Isso pode acontecer, sim. A parada, tipo, pra esse Arco do Inferno, parece que o Cubo vai fazer o que ele estiver a fim de fazer, então eu não vou ligar muito pra questão dos fãs, não. Porque tem coisa que é comercial. Tem Mas não sei se ele vai ligar pra isso a esse ponto, tá ligado? coisa que é comercial. Não é só pela consistência da obra. Utilizando a história de Noitra quando ele era o antigo Espada 8, certamente Grimjow nessa época ainda era um Adjukas. E após o desaparecimento de Neliel e quando Noitra se torna o Espada número 5, Grimjow ascende ao seu posto Esse quadro de jogo dava uma puta vontade de desenhar. Depois que fechar a live, eu, infelizmente, não vou desenhar, porque eu vou ajudar o Piccolo na mudança. Só que eu vou levar meu caderninho de desenho. É isso, Piccolo. Prepare-se. de sexta espada Vou ficar desenhando o Grinjow. quando se torna um Vastolord. E eu gosto Mas literalmente não tem nada falando sobre isso, né? de imaginar que ele estava perto de se tornar um quando devorou seus Fractions. Na imagem especial no pós-fácil do capítulo 285, vemos sombras entrando É uma boa, a gente vai ficar esperando. Eu vou levar cerveja e caderno de desenho. Eu posso levar uma coca pra você, se você quiser. em sua própria. É como se o desejo de virar um Vastolord fosse entregue a Grimjow, que era o rei para ele. Tá absorvendo a energia deles, né? Pelo fato deles ter comido os seus Fractions, né? Parte deles, os Fractions nunca mais poderiam evoluir. E Grimjow é aquele que cumprirá as suas vontades. Ele conseguir cumprir os desejos de seus Fractions, se tornando o Vastolord, assim virando Tentarei acabar parte da comida também hoje. Yay! Eu tenho que mandar isso pro Pedro, inclusive. Pro Piccolo, no caso. O Sprite tá desenhando um personagemzinho meu. Ui! o Espada 6, na minha opinião, faz muito sentido. Piccolo desenhando, levantou no sofá e você nele desenhando? Sim. Mas calma, que tem muita coisa aí que o Alexandre não tá comentando, que é o seguinte. A gente vê o flashback de todos os espadas. A gente vê o flashback do Stark, humanoide. A gente vê o flashback do Bargan, humanoide. A gente vê o flashback da Halibel no anime, mas esse foi o episódio que o Cubo botou no anime mesmo, assim como o episódio do Ashido, na Floresta dos Menos Grandes. Quem que é Ashido mesmo? É coisa do anime, mais o Cubo, que basicamente fez o roteiro. Quem que é Ashido? Eu não lembro. Humanoide. A gente vê o Kiora no capítulo especial dele, humanoide. A gente vê o Noitora, humanoide. Todos eles humanoides Ashido, pô. Obrigado, Luncad. antes de serem rolos. O Grinjow é o único Que a gente vê uma pantera só. aparece como um animal, um Adjuka. E aí você tem todo o drama do personagem em relação a ele querer isso, mas estar frustrado. Inclusive, a própria luta dele com o Ichigo ainda é... Eu começo a arranca. Calma aí, porra.
Quem caralhos? É o cara muito apresentado para esse começo do mundo. Quem? É você! Quem é você? Fanon Canon. Quem é você? Shuriken apresentou com o mundo. Sim, tá bom. Foi colocado só no anime? Tá bom. Tá bom. Tudo bem, então. Beleza. Ok, vambora. Uma manifestação dessa frustração. A forma que o Kubo conta a história é indireta. Então, quando ele mostra 5 flashbacks de espadas, todos com formas humanoides, e aí vem o sexto espada e ele não tem forma humanoide, isso quer dizer alguma coisa. Entendeu? Porque quando a gente pega o capítulo, inclusive, pra ver, não sei se eu vou pegar aqui, mas eu já peguei em outras lives, o flashback do Grimmjow, que ele tá falando isso, tá exatamente conectado à luta contra o Ichigo. Esse mini arco é legal? Eu apaguei ele da minha cabeça, eu acho. Tipo, quando eu assisti o anime 40 anos atrás, porque é a minha idade. Durante a luta contra o Ichigo, a gente tem essa apresentação do Grimmjow Pantera, bolado, querendo evoluir. Se ele fosse um Vastolord, por que durante a briga dele com o Ichigo, ele ia ficar amaldiçoando a própria fraqueza dele? Não faz sentido. Amaldiçoando a própria fraqueza, como é que é o negócio? Luta contra o Ichigo, a gente tem essa apresentação do Grimmjow Pantera, Sim. bolado, querendo evoluir. Sim. Se ele fosse um Vastolord, por que durante a briga dele com o Ichigo, ele ia ficar amaldiçoando a própria fraqueza dele? É, faz sentido. Não faz sentido. Tu viu enquanto eu estava desenhando pro anime? Sim, eu tava assistindo enquanto o Kubo tava escrevendo, tá ligado? Tipo, escrevendo o capítulo 1 mesmo. Eu já tava no Ecomundo assistindo o anime, enquanto o Kubo tava desenhando o meu capítulo. Por isso que eu acho que essa parte da cubologia é um negócio complicado. Susto. Um navio tava voando e o pneu furou. Quantas melancias sobraram? 8. Obrigado, papel. Porque o Kubo não vai jogar na sua cara as coisas, abre espaço para essas discussões. E o Alexandre tá passando aqui, basicamente, várias coisas certinhas, né? Coisas que eu posso discordar, mas não é um vídeo ruim. Né? Mas quando a Acertou o miserável? Óbvio. gente descobre sobre o Grimmjow, é exatamente ele amaldiçoando o fato dele ser fraco, que ele precisasse ficar forte. E aí tem o sacrifício que os amigos dele fizeram, e sei que e tal, e mesmo assim ele não alcançou a força que ele gostaria. Percebem a poesia da parada? Sim. Percebo. Entendeu? Então, Aí ele aparece forte na guerra final pra farmar a aura e não fazer nada. naquele ponto ali da história ele não é. Porque senão isso finalizaria o arco do personagem. Se manifestaria no arco. O arco do personagem teria acabado. E a luta dele com o Ichigo não envolveria esse drama. Muita vibe do Grimmjow durante a luta é um complexo de inferioridade que ele tem, que ele está sentindo. Assim como esse drama dele na parte da Soul Society está muito reduzido em comparação ao que era no Ecomundo. Claro, é porque não é o arco dele, etc e tal. Em defesa dele quase ninguém faz algo? Exato. Mas a gente vê agora o Grimmjow sabendo despertar É pra ter uma luta e ele perder pra hypar o inimigo? Mas deixa ele farmar mais aura. parcialmente a sua Resurrection, um indício de evolução de habilidade. Né? A gente vê ele sendo Queria dizer que o Narras tem aquele reaction que ele fala que o Danael tá fazendo punheta nerd por reclamar que se chama de magia MCU não é bem explicado. Corta pra esse react dele. Ah lá! Ah lá, ganhei, viu? A Marvelologia. um cara mais sensato. Outra característica de um Vastolord, que é mais tem um pensamento, um raciocínio mais humano e menos feral, menos bestial. Ai, eu pinguei café em mim. Entendeu? Então essas coisas influenciam. É triste que o Shinji não faz nada e ele é o Vizard que mais faz coisa. Não, tem o Gordão Kidoush, pô. Tem o Gordão Kidoush e derrota o Barga. Sim, aí, ó. O Sandrolis falou: o complexo de inferioridade que o Grimmjow manifesta, principalmente lutando contra o Ichigo, é um argumento que faz mais sentido baseado na escrita do Kubo. Pois é, né? Sim, concordo. Então, eu acho que isso é um dos argumentos mais fortes pra quebrar essa teoria. Já que Grimmjow antes da luta contra Ichigo não buscava poder, e Antes da luta não buscava, sim. sim apenas matar aqueles que o menosprezavam. Porque é um complexo de inferioridade.
Ele tem que demonstrar que ele é foda, que ele é o brabo, que ele é incrível, uhul. Ele não tá buscando poder, porque, tipo, é difícil você ganhar mais poder, tá ligado? Como um Arrancar. Ele já tá no topo dele, então o que ele pode fazer é menosprezar todo mundo em volta. Pra que ele passe essa sensação de que ele é tão incrível quanto ele é. E somente quando é derrotado que percebe que precisa ficar mais forte. Não é que ele percebe... Tá, ok. Além disso, quando tem seu braço restaurado novamente por Orihime, Durante a própria luta ele já tá se sentindo menosprezado. É isso. O aspecto de inferioridade do Grimmjow é um aspecto muito importante do personagem dele. E é o ponto, né? Tipo, não faz sentido o personagem que é Vastolord lutando contra o Ichigo lembrar de quando ele tentou virar um Vastolord e isso nunca aparecer na história, entendeu? Nunca ele Vastolord aparecer na história. E aí ele perde a luta. E eu preciso evoluir. Meu Deus. O fato dele falar que ele precisa evoluir, que ele precisa crescer, que ele não atingiu onde ele deveria ter atingido antes, né? Que é o fato dele se transformar eventualmente em Vastolord. Sim. Então, ainda não foi convencido. ele Eu também não fui convencido, não. menciona que seu poder Eu tô ainda no campo Grimmjow Adultes, mas ele é bonito, então Grimmjow Vastolord. retornou. Seu controle de Reiatsu voltou a ser refinado e ele age como se tivesse voltado a ser forte o suficiente. E isso se prova quando desafia o Kyoha e o prende no Carra Negation, Ah lá, ele não conseguiria cair na porrada com o Kyoha, então ele só prendeu ele na negação. Uhul. sem qualquer medo do quarto espada, até mesmo afirmando É sem medo, mas ele não caiu na porrada, tipo, justo, tá ligado? Ele é maluco, né, porra? Ele é maluco, também tem isso, ele é maluco. Só que ele não, tipo, ele sabia que ele não ia conseguir tancar um Kyoha, por mais que ele tentasse parecer que não sabia disso, tá ligado? que provavelmente Isso é literalmente Steven Universo, porque Steven Universo é literalmente Bleach. o Kyoha teria medo de Grimmjow, e volta a usar o argumento de que pelo menos 6 dos espadas precisam ser Vastolord. Não precisa porque um databook não tem obrigação nenhuma com a realidade. E além disso, você tá ignorando Anel. Ele Por mais que ela seja uma ex-espada, né? Assim, teria que colocar ela nisso aí. Uma orientação, mas o mangá pode ser diferente. O mangá determina o databook, não o databook determina o mangá. Então, Grimmjow, na minha opinião, é uma escolha perfeita para o É mais sobre ser quem derrotou o Ichigo do que peitar o Kyoha? Sim. Mas o ponto em geral que eu tô trazendo é mais, tipo... O próprio Grimmjow sabia que ele não conseguiria ir contra o Kyoha. Ele, tipo, ele tem isso na cabeça dele. Ele está ligado. Ele está ligado sobre isso. Só que essa vibe inteira de... ele sem medo prende o Kyoha na negação. Então, sim, mas sem medo, porque ele é maluco. Mas ele ainda prende o Kyoha. Ele não tenta peitar o Kyoha, tá ligado? ocupar esse Negação foi mostrado na Soul Society de Tsukishima. cargo, já que ele tem todos os requisitos para ser um. Primo do Tsukishima perguntando coisa. Eu gosto do Tsukishima mesmo. É um ótimo... amigo penpal, tá ligado? Mando mensagem pra ele de vez em quando. Hollow pequeno, extremamente poderoso e até inteligente. O espada misógino é O fato dele usar Espada misógina. a tática para vencer do Kyoha é ciência de que ele não é tão forte quanto. Pois é. Se ele fosse mais forte que o Kyoha, ele ia bater de frente, mas ele não é. Ele tá bem Sim, exato. Viu? É o argumento que eu tava falando. É exatamente isso. abaixo. Ele tá bem abaixo. um Vastolord até Ele pode vencer pela malandragem, né? Sim. De teleportar o Kyoha, tirar ele da situação. Mas pela força, não. mesmo quando era o oitavo. Até inteligente. O espada misógino é um Vastolord até mesmo quando era o oitavo. Sim. Conseguimos provar que Noitora já era um. Agora você fala, se ele era um Vastolord quando ele era o oitavo, provavelmente o 7, o 6, o 5, 4, 3, 2, 1 eram. Exatamente. É o que eu imagino. Nossa, então essa geração de Vastolords atual é uma bosta, né? Tá aí a maioria dos Vastolord, porra. Observando sua forma Hollow apresentada na capa do capítulo 309, onde é mostrado que ele era um Hollow pequeno com aspectos humanoides. Não tenho muito mais o que falar sobre ele, então chegamos à conclusão que Noitora é sim um Vastolord. Óbvio. O Kyoha é confirmado como Vastolord Óbvio. desde o seu nascimento. Sabemos disso a partir de sua história mostrada no one-shot Not Be But Be, presente no Bleach oficial da Tabuki 3 Para de trazer o Databook! Eu odeio eles! Unmasked. Eu quero matar os Databook! Nele, vemos que desde que o Kyoha surgiu, ele é um Hollow extremamente É tudo pra bater punheta de power scaling! pequeno, humanoide e Toda nessa porra de Vastolord. Então, sim, a partir dos 5 em diante, todos são Vastolords, que é o que eu imaginava. O argumento do Alexandre aqui é que o Grimmjow também
Possivelmente era, mas eu não concordo não. E não possuía boca. O que não faz sentido, já que sem ela ele não conseguiria consumir Hollows para aumentar o seu poder e assim evoluir a sua classe. Somando isso com o fato dele ser o quarto espada e ser proibido de liberar a sua Resurrection dentro de Las Noches para não destruir o palácio. Obrigado, Alexandre. Quer dizer então que a partir do quarto espada, né, eles são todos proibidos de liberar a Resurrection. Sim. E o quinto e o sexto espada não são proibidos de liberar a Resurrection. Sim. O Noitora é um Vastolord, mas ele era um Vastolord mesmo quando ele estava na posição 8. Então isso pode significar que essa classificação de Vastolord, ela não é determinada só pelo poder dos personagens, mas por outras características. Tipo? Principalmente o nível de raciocínio e periculosidade do personagem. O Noitora... Lembrando que o Noitora, eu falei isso mais cedo no React, mas só pra complementar aqui o Narras, o Noitra, quando ele luta contra a Anel, que é espada 3, ex-espada 3 no caso, ele comenta sobre como a nova leva de espadas que estão tendo agora são muito mais fortes que as anteriores. Então a Anel espada 3 não está no nível do Noitra. Ela claramente está. Mas não tá no nível do Noitra. Noitra é claramente muito mais forte que ela. Ele era misógino. Ponto. Ele é misógino e queria menosprezar ela com essa frase? Sim, óbvio. Óbvio que tinha isso também. Mas isso é uma informação que é jogada por ele. Ele é um cara forte, mas ele é um cara de raciocínio limitado, inclusive ele não tem metade do cérebro. E ele também, o nível de periculosidade dele não é tão grande quanto os outros. Olha lá o Cubo falando que misoginia não é tão problemático assim. Ele parece ser o limiar que divide um Vastolord e uma Adjuka. Aham. E aí? Ele não tem metade do cérebro? Ok. Meu Deus, eu vou ter que lembrar onde é que a gente parou. Cadê os olhão dele? Cadê os olhão dele? Cadê? Aqui. Tem um buraco onde deveria estar o olho dele. Com isso, metade do cérebro dele não está aí. O Piccolo tinha... Eu tinha conversado com o Piccolo em algum momento sobre isso. É o lado que seria o lado feminino do seu cérebro. E ele não tem. E a maior característica dele é que ele é misógino. Divide dos outros. Ele parece ser o limiar que divide. O lado esquerdo feminino. Eu acho que era. Eu não lembro qual que era a coisa que o Piccolo tinha visto recentemente. Eu não sei nem se ele tá ainda no chat. Ok, mas o que é o Vastolord mesmo? Porque isso importa? O Vastolord é a classificação mais alta de um Hollow. E isso não importa. É isso. Tem lado feminino? Não é tipo cientificamente, tá ligado? É alguma coisa que o Piccolo tinha encontrado. Mas não é uma coisa científica. Divide. Mas simbolizaria que ele não tem o lado feminino, porque ele odeia. Ele é cego à feminilidade, um negócio desses. Um Vastolord e uma Adjuka. E aí? Então, se o próprio Noitora, que é um Vastolord, que está no nível acima do Grimmjow, não tem limitação de liberar... É tipo aquele negócio japonês de tipo sangue definir a personalidade. Deixa eu ver o que o Pedro tinha falado aqui. Tá no nosso chat. Só escrever Noitra aqui. Noitra. Aqui. Aqui. Dana, descobri porque o buraco do Noitra é no olho esquerdo. Na verdade, tem dois motivos. O primeiro, o lado esquerdo do corpo tem a energia yin, a energia feminina. Como o olho é a janela da alma e o Noitra odeia a mulher, ele não tem essa energia, ou pelo menos é cego a ela. O segundo que é boring, a alma dele é só pela metade, ele é babaca que é ruível com os outros. Então, tipo, a primeira faz sentido, na ideia de a energia yin. É isso, taoísmo, sim. Era pro taoísmo. Não era científico, não tô falando do lado científico, em geral. Aí eu mandei o clássico, ele tem buraco ali porque ele é misógino, então, cubo gênio. Enfim. Ele ali é a baseline. O cara que tá mais abaixo ainda dele, junto de todo o resto Não foi ele que falou que a Suécia não existe? Não, ele falou que a Noruega não existe. que a gente escreveu, o que a gente falou aqui na live,
Pra mim o prego no caixão de que o Grindel nesse ponto não era. E essa é uma regra só aplicada aos Sim, o cara tomou no R por 100 céu. 4 primeiros espadas. Isso pode ser uma Ele ser burro não tem nada a ver necessariamente com ele não ser vacilar. Não, tô falando. Opa! Não tô falando dele ser burro. Tô falando que, curiosamente, ele é burro. Ele é burro, sim. Porque ele não tem metade do cérebro. Isso é mais uma piada, até porque a gente não sabe se no mundo de Bleach cérebro espiritual é alguma coisa ou não. Cérebro do Hollow, como é que funciona? Tipo, isso não entra. Mas o ponto é que a característica que diferencia o Vastolord dos outros é a, entre aspas, humanidade Sim, o quão mais humano ele é comparado com outros rolos, correto. deles. Né? Então, o Vastolord, ele consegue ser menos animalesco do que um Adjuka. Né? Isso aí, acho que não só fisicamente, mas no raciocínio deles também. Eles conseguem Curiosamente, o misógino é burro, como gênio. ser mais elevados nesse nível. Né? Então, o Noitora, ele parece ser um limiar ali do personagem selvagem, tematicamente, né? O personagem selvagem, Noitora é um personagem selvagem, com os personagens Vastolords elegantes, vamos dizer assim. Né, o Stark, quietão, a Halibel, protetora, o Barragan, realeza, e o Kiorra, Depressão. contemplativo, deprimido, Ok, yeah. né? É verdade. Aí, tipo, se você for pegar pra baixo, tipo... Do 4 pra cima a galera é muito mais de boa. Do 5 pra baixo a galera é meio psicopata. Nunca pra pensar nisso. Tá preocupado com questões existenciais. O Noitora ainda tá muito preocupado com batalha, lutar, matar todo mundo, que é uma característica muito mais próxima do que de um Adjuka. Apesar dele não ser um. Não quer dizer que isso seja uma característica diminui ele como personagem. Tô falando que tematicamente perceba como divide direitinho. Os 4 primeiros, que são os 4 mais periculosos, mais elevados, mais pica das galáxias, mais perfeitinhos, vamos dizer assim, tem esse limite de Resurrection dentro de Las Noches. E Literalmente mitologia mesopotâmica. o último Vastolord não tem isso. Sim. E ele também representa outras características. Então, estaria num limiar. E faz sentido ser 5 Vastolords e os Adjuchas, porque é meio difícil por causa do Yami. Mas enfim. O Yami seria um Vastolord? Essa é uma pergunta maior. Eu acho que não, né? Mas enfim. Acima do 5 todo mundo tem depressão? Sim. Não, ironicamente sim. Talvez o Barga não, mas enfim. Faz muito mais sentido, tipo, o limiar ser o Neutra do que ser o Grindel. Então, percebe como tematicamente encaixa perfeitamente o fato do Grindel não ser um Vastolord. a prova para que todos eles sejam considerados Vastolords. Haribel foi revelada como um Vastolord no anime antigo no episódio 284, intitulado Chain of Sacrifice Haribel's Past. Mas esse episódio não é filler? Mais ou menos. Sim e não. Ele é o que chamamos de filler canon. Isso porque o Kubo participou Não é assim que a palavra funciona, mas eu entendi. do roteiro desse episódio, ou seja, foi um adicional que o autor Por que toda mulher tem seios tem grandes seios em Bleach? Porque o Kubo é muito fã de mulher peituda. colocou, assim como ele faz no anime atual, para expandir o que ele não conseguiu colocar no mangá. Além disso, é a terceira espada e a nova rainha do Ecomundo. Se ela não for um Vastolord, então eu não sei o que é. O antigo rei do Ecomundo foi canonizado como um dos primeiros Vastolords que existiram após a divisão dos três mundos. É dito que ele foi Eu entendo ele. É isso aí, Spade. aquele que conseguiu dominar todos os que desafiaram e tinha outros Vastolords em seu comando. Baragan ser um Vastolord acho que já era nítido. Ele apresenta todos os requisitos para ser Hollow pequeno, humanoide e Reiatsu extremamente poderosa. Até hoje existem pessoas que debatem para ver se ele era mesmo Espada 2 e não o primeiro. Não necessariamente, Sindrulis. Ele Então, eu sempre associei que sim, ele era sempre o Espada 2. A parada é que o Stark é muito na dele, então, blé. O Barragan é muito mais chamativo devido a isso. não fala em nenhum momento que é sobre os espadas atuais. Ele fala espadas.
Assim como quando fala os Fractions, ele mostra os Fractions do Grinjow, mas não é limitado apenas aos Fractions do Grinjow. Aquela ali, a única, entre aspas, menção que tem não está no texto, é só a imagem representativa do que significa o grupo dos espadas. E a única imagem que a gente tem que representa todos os espadas juntos é aquela. Mas aquele texto ali, junto de todo o resto, não é só aquela fonte, né? Mas todo o resto mostra que O Stark é um tio guy, sim, é só um cara tranquilo. aquele texto E triste. ali Meu mano Stark não tem momento pra brilhar, ele estava cansado, mas numa época, mais uma outra dele com o Zaraki, e ele soltando ia ter sido épico, ia ser legal. Mas eu acho que ele contra o Kyoraku foi, tipo, um duelo interessante, porque são dois personagens que meio que combinam nisso. Enfim. tá ou equivocado, ou tá falando que na totalidade de todos os espadas que já foram espadas, a maioria era Vastolord. Que eu não sei se estava aqui na hora que eu falo que faz muito sentido isso também, porque se os espadas são a elite dos Arrancars, e os Arrancars vieram dos Hollows, logo a elite dos Arrancars vai entrar para os espadas, e a elite dos Arrancars vai ser os Arrancars Vastolord, que é a elite dos Hollows, que são os Vastolords. Mas isso é discussão Concordo, Linda. para outro vídeo. Ele nunca foi confirmado, porém, analisando a fundo a sua história e seu design, é inquestionável dizer que ele é um Vastolord. Sim, não precisa falar em voz alta, ele é o Vastolord. Ele sabe que é um Vastolord. É isso. Stark foi aquele Seria esquisito se não fosse. que despertou curiosidade em Aizen. Ele teve cautela e esperou o momento certo para recrutá-lo para os espadas. Isso mostra que Stark já era alguém fora do normal. Ele matava Hollows mais fracos apenas com sua presença. Feito esse que apenas Aizen conseguia fazer depois de se fundir com o Hogyoku. E dentro do mangá, ele foi o único que foi mostrado como um arrancar natural, não sendo feito por Aizen. Deixei para falar do Espada 10 Até mais o Bargan. Sério? Ok. por último. Não porque ele é o Zero, e sim porque eu afirmo, ele não é um Vastolord. Que bom! Eu quero que ele não seja. Faz sentido ele ser? Até faria e tal, mas eu não quero que ele seja. Eu também acho que não, mas tem gente que acha que sim, mas eu acho que não. Apesar de que na teoria ele é o espada mais forte. Como o Luca Analista já falou um dia, ele é uma Oi, Luke. bomba atômica que Aizen criou. Graças a Deus. Quanto mais irado ele fica, mais Eu Soreiatsu não acho que exista provas temáticas o suficiente para o Yami ser um Vastolord. aumenta. Eu tô falando da Por que o hate com o Zero? Porque ele é apresentado como, tipo, o Espada 10. E é legal, é maneiro quando ele aparece e tal. Interessante. Ok, beleza. Tanto faz, tudo bem. É pra ser um vilão meio foda-se, beleza. Só que aí, ele usa a ressurreição dele e ele, na verdade, é o Espada Zero, que é o mais forte. O design é uma bosta, o personagem não fica mais interessante com isso, e ele serve apenas como um plot device pra tirar o Mayuri e o Zaraki da batalha em Karakura. É só pra isso, ele só tava pra isso. E a luta nem acontece, não acontece a luta. Ele nada, ele é um monte de nada. Enfim. poesia do Kubo, não segue os mesmos padrões. Porém, ele não era o mais forte nessa época. Meus pontos principais são que ele liberou sua Resurrection dentro de Las Noches e não teve qualquer efeito dentro do palácio. Além disso, deu Do Kyoha também não. Do Grinjow também não. menos É verdade. trabalho que os 3 primeiros É basicamente o pior momento de Bleach, provavelmente. para ser derrotado. Yami tem uma habilidade muito parecida O engraçado é que, tipo, é o pior. Pra mim, é o pior momento de Bleach porque não, o Kubo não faz nada com isso. Tipo, não tem motivo pra isso acontecer. O motivo é literalmente só um plot device e ele esqueceu que ele tinha que botar o Yami na obra ainda, porque o Yami não tinha morrido. Tá lembrando que o Noitora é e também não deu problema. Então, esse argumento não é definidor, ele é um suporte pra outras coisas. com de Orunieiro e Komiki Domoi de A outra mão foi com ele, foi pra deixar o Zaraki e o Byakuya brigando entre si. E, eu falei Mayuri, era Byakuya mesmo. Sim, e nem tipo, a gente nem tem muita interação entre eles. acumular poder infinitamente. Mas ele era extremamente recente e não tinha poder suficiente A minha internet tá deixando a live a 12 FPS, não é a sua internet, é a minha. Já é por isso que eu não tenho feito uma live de manhã. Hoje foi uma exceção. A gente vai terminar esse vídeo e fechar a live. Então, tanquem aí mais uns 30 minutinhos de coisa travando. para ser de fato o Espada Zero. E nem teve tempo de realmente ser, né? Mas o ponto para ele não ser o Vastolord é o seu tamanho. Yami é extremamente grande. Dentro do Ecomundo, geralmente o tamanho é uma vantagem evolutiva, já que isso impede que sejam mortos facilmente, seja por outros Hollows ou até Shinigamis. Alguns Gillians e Adjukas como Orunieiro e Komiki Domoi são exemplos de Hollows que não são Vastolords, mas tinham uma habilidade que permitia É estranho, né? Eles serem grandes, tem mais área
pra um Hollow ir lá e morder ele e impedir a evolução do personagem pra sempre, né? Tinham que ficassem muito Teoricamente, os Hollows teriam que diminuir de tamanho sempre pra evitar essa desvantagem na briga. mais poderosos que eles. E Yami é um Hollow que se encaixa nesse quesito. Agora que já apresentei, podemos chegar à seguinte conclusão. Calma aí, é nítido que o poder do Yami aumenta infinitamente. Esse argumento de não liberar dentro das noites não conta, pois no período que ele ficou mais forte, nem tinha mais a maioria das espadas, e o Aizen estava no Ecomundo. Sim. É. Mas, bom, enfim. Também tem isso. Não, eu concordo. Tá perfeito até agora, pois é. Visto que a ordem do Aizen é aquela, mas não necessariamente o personagem vai seguir a ordem do Aizen, ainda mais o Yami, que é problemático. Mas a quantidade. Mas isso aí não precisa nem ir por esse ponto. É só mostrar que a Resurrection A gente tava na hora do almoço, o pessoal começa a usar a internet e sobrecarrega. É possível. do Noitora não faz nada. E ele é um Vasto Lorde. Só que mais ou menos também, porque, tipo, volta e meia, a internet fica estável na hora do almoço. Logo, esse argumento de não poder usar não define. Ele é um apoio, mas não é um definidor. Yami, Aruniero, Zaewaporo e Zoumari não são Vastolords. Daí é uma porra. Aruniero é um Gillian oficialmente. Sim. Yami não se encaixa, Zoumari é uma incógnita e Zaewaporo já foi um dia, porém perdeu a sua classe. Já Como é que funciona, inclusive, perder a classe? Eu teria que ler o livro, né? Eu teria que ler a novel, mas enfim. a Grimmjow Discordo. Lembrando que Outro dano psíquico no ar. quando saiu o Tabu, que essa novel nem existia. Noitora, Ukyo, Haribel, Baragan e Stark são os Vastolords. Não. Discordo. Não são, porque o Grindel não é. E eu acho que tudo que a gente falou fica mais fácil de compreender isso. Porque vai contra a narrativa, vai contra o drama do personagem, vai contra o padrão de passados mostrados, vai contra literalmente o passado dele tentando virar um Vastolord, é literalmente durante a luta contra o Ichigo. Vamos lá. Ele pode ele pode ser um Vastolord agora no arco final, né? Na batalha final. Você pode considerar que ele virou um Vastolord de alguma maneira. Eu sei que, tipo, é porque ele arrancou a máscara, então não evolui mais. Mas sei lá também, né? Tipo, a lore dos Hollows é tão ambígua de propósito porque é o Cubo escrevendo, que, sei lá, daria pra ele inventar uma desculpa de por que é o caso. Só que ainda assim, meio que não importa. Não importa, ele tá forte agora. Tudo bem, ele agora é o espada mais forte. É isso, provavelmente. Tem a Neriel também. Ele possivelmente é o espada mais forte. Tá tudo bem, enfim. Não precisa de mais nada, tá tudo bem. Estabilizou? Tá tentando. A live tá tentando. Quando que o Grindel tem o flashback dele? O Ichigo ganha do Grindel. Aí o Grindel fala, it's over. It's over. Sobrou nada pro Betinha do Adbucha do Grindel. Ele fala, não acabou ainda. Você acha que me derrotou? E aí a gente vem a história da Pantera e as suas sombras, onde eles vão falando a história do Grindel e aparece ele, Pantera. Furry. E aí tem essa questão dele não querer ser um Adjuka ainda. E ele quer, meu Deus, eu Estabilizou, deem pause e play aí. Eu vou pegar café. Aí, já vou. preciso virar um Vastolord. Eu esqueci de avisar que eu voltei. Esqueci de avisar que eu voltei. Eu só cheguei, apertei o play e nem tava com meu fone ainda. Eu só dei play. Enfim. Ser um Adjuka ainda. Eu tenho. E ele quer, meu Deus, eu preciso virar um Vastolord. Socorro, Tá pra poder. socorro. E aí ele luta contra o Ichigo aqui. Cadê? Depois do diálogo aqui, ó. Teoria, ele é Pantera e já tá Miami 2, 100% real e confiável. Aquela Pantera morreu, virou um Hollow, e aí começou a vagar pelo Ecomundo. Foi isso. Aí esses olhos continuam tirando sarro de mim. Não importa quanto eu bato. É por isso que a gente nunca vê os Estados Unidos dentro de Bleach, né? A gente nunca vê os Estados Unidos. Por quê? Porque aconteceu uma guerra nuclear nos anos 90 e os Estados Unidos foi aniquilado. Foi isso. Em você, Oi, Vanita. algo dentro de você faz você pensar que pode me vencer. E você acredita que sempre foi superior a mim. E nem Rússia. Pois é, a gente não vê nem Estados Unidos nem Rússia. Hotline e Bleach estão no mesmo universo, canonicamente. Isso aí não é... Isso aí, tematicamente, combina muito mais com um personagem que não atingiu o que ele gostaria. Ainda. Mesmo tentando, ele não virou um Vastolord. Mas ele é forte. Tudo bem. Brotherhood na Europa? Meio que sim.
Meio que sim. No final, todos os amigos terminam em Bleach. Sim, todos os amigos terminam em Bleach. E uma pessoa olha ele de baixo pra cima e ele fica absurdamente Por isso, o Dunkabond fala um chama americano, porque ele quer lembrar desse lugar que existia e agora só explodiu. Exatamente. É exatamente isso. revoltado com isso. De novo, todas as obras são literalmente Bleach, mas nesse caso, literalmente Bleach e Hotline Miami são literalmente a mesma obra, tá ligado? Tá tudo no mesmo universo. É isso. É só que a gente nunca lida com um aspecto místico em Hotline Miami. Caraca! Nossa, e se o Richard for uma aparição do Rei das Almas, tá ligado? Ele é literalmente uma aparição do Rei das Almas. Ou literalmente o Barraga, né? Morte e tal. Pode ser, faz sentido. Uau! Enfim. Narra, você tá em silêncio. Para de ficar em silêncio, fale palavras. Todo mundo que olha de cima pra baixo pra mim, todo mundo que menospreza vai ser destruído. Sim. Por que as pessoas menosprezam? Por que ele fica preocupado com quem menospreza ele? Será porque ele não atingiu o estado de Eu pitei meu cérebro, não sei como conectar. O Richard é o Stark. Então, não, o Richard não seria o Stark. Vamos lá. O Richard, dentro de Hotline Miami, ele pode ser o que eu expliquei lá nos meus vídeos de Hotline Miami, uma manifestação do pensamento de como as pessoas viam o Jacket, né? Beleza. Ou ele pode ser alguma entidade arauto da morte. Faz sentido ser, de alguma maneira, uma parte do Rei das Almas que veio para conversar com aqueles que iriam morrer em breve. Em particular, todo mundo que vai morrer naquela parte lá provavelmente virariam Hollows, né? Tanto pela falta de positividade dentro dos personagens, quanto pela forma trágica que eles vão morrer. Então é isso. É exatamente isso. O Richard é um pedaço do Rei das Almas que vai para o mundo dos vivos para interagir com aqueles que em breve se tornarão Hollows. É isso. Vasto Lord, e isso Canônico. deixa ele inseguro. Poderia também ser alguma coisa do Barragan, que faria sentido. Já que isso se passaria antes do Aizen, né? Passaria antes do Aizen tomar o controle de Ecomundo, pelo que eu consigo pensar em timeline. Só que... Enfim, é isso. Bleach e Ratamanhã são o mesmo universo. Uma pantera. Entendeu? Então, assim, o padrão do flashback não representa aquilo. Depois mostra de novo a contracapa do capítulo, ele Pantera de novo. Depois mostra outro flashback dele no meio da luta, dele falando que ele vai comer os amigos dele pra ele virar o rei. E aí, enquanto ele tá lembrando do fato de que ele era uma Pantera, ele usa o Desgaron pensando nessas coisas, enquanto ele tá falando... Tipo, o argumento do Alexandre pode ser por causa dessa cena aqui em particular, né? Porque eles falam que eles falam pro Grinjol devorar eles pra poder virar um Vasto Lord. E aí corta de volta pra luta. Aí você pode dizer, é implícito que é por isso que ele luta da forma que ele luta, porque ele é da forma que ele é, porque ele é um Vasto Lord. Mas não acho que é isso que implica, porque não faz sentido dentro da mentalidade meio... de se subestimar, de não querer que as pessoas se vejam como superior a ele. É diferente, pô. Eu não acho que ele é o Vasto Lord de maneira alguma. E aí... Por mais que eu entenda, que a maneira como a página é composta pode dar essa impressão, mas eu não acho que a história colabora pra isso. E enquanto ele tá lembrando do fato de que ele era uma Pantera, ele usa o Desgaron pensando nessas coisas, enquanto ele tá falando que ninguém vai olhar ele de cima pra baixo, ninguém vai menosprezar pra ele. E porque ele é o rei, sim, mas ele não é o rei. Aí, esse é o ponto. Enquanto ele tá lutando contra o Ichigo, ele lembra novamente dele, Pantera, arrancando a carne das pessoas e mordendo as pessoas. Mas então, Narras, tipo, o visual, a maneira como o visual tá mostrando, dá a entender que ele pode ter virado um Vasto Lord nesse momento. Mas a história não combina com isso. Esse é meu ponto aqui. Tipo, mostrar a Pantera aqui é porque ele estava no seu momento mais baixo naquela época, onde ele teve que matar os amigos pra tentar se tornar mais forte.
E agora ele está de novo no momento mais baixo, porque ele perdeu a luta e não quer perder. Ele se recusou a perder, então ele continua indo, que nem naquela época. Naquela época ele se recusou a ser fraco e agora está se recusando a ser fraco de novo. Visualmente, faz sentido você dizer que que ele virou um Vasto Lord aqui. Tipo, aqui no flashback. Mas eu não acho que a história colabora pra isso. E se colaborar, eu acho que a história do Grinjoll fica mais fraca. Pantera arrancando a carne das pessoas e mordendo as pessoas. E aí ele vai ser derrotado. De novo, né? Aquela parte ele meio que derrotado naquela etapa da luta e vai ser derrotado aqui de novo. Ele perde muitas vezes essa luta. Ele perde, aí depois ele perde de novo, e aí depois ele perde de novo quando o Noitra aparece. E perde a ideia de que ele ainda é um adjunct, só que muito melhor. Sim. Tipo, é melhor pra história o Grinjoll ser um adjunct. Tirando completamente o meme de Kaká, ele é muito gostoso, então deveria ser o Vasto Lord, porque é verdade. Ele ser um adjunct é uma história melhor do que ele ter se tornado o Vasto Lord ainda sem perder. É muito mais interessante ele ainda se ver como inferior. E aí? Mas tentar negar essa inferioridade. It's over pro gatinha. Aí aqui, ó. Aqui o Alexandre foi maroto. Falou que é tipo as sombras entrando no personagem. Não é a sombra entrando no É sangue. personagem necessariamente, né? É isso, mas é a pata da Pantera ensanguentada. Derrotada do Ichigo. Uma pata derrotada. Uma pata ensanguentada. Mesmo com isso aqui, que pode ser o Desgaron, pode ser a quantidade... Tem que ver se é o mesmo número de Fraction. Não, isso aqui... Todo capítulo de Bleach tem um símbolo, um ícone que representa o que aconteceu no capítulo. Todos, quase, né? Ou é isso ou é uma historinha extra. Eu prefiro quando é algum símbolo. É uma pata ensanguentada, não é a sombra, é um sangue. Será que isso quer dizer, né, que mesmo no Power Scaling não apresenta... Pau, tá ligado? Pau de pata, kaká. Power Scaling não acrescenta ao personagem, logo desinteressante. Sim! Tipo, é o caso de... É mais interessante se ele for mais fraco, nesse caso. É bem mais interessante. passado ele perdeu... Entendeu? Mas assim, gente, a gente mostrou, né? Todos os capítulos tem, olha só. Cadê? Não esse. Esse aqui não vai ter porque tem o final da edição, né? Ou da contracapa ali. Mas se a gente voltar aqui no prévio antes desse, vai ter também, olha só. Ó. O Grinjoll todo ensanguentado aqui. Tá vendo? Todo ensanguentado. Aí antes disso tem o Ichigo sendo puxado com a máscara, né? Aqui, ó. Ele se quebrando nas correntes. Que... Adoro essas ilustrações quando elas têm significado assim. Quando é só tipo historinha aleatória de amigos do Ichigo no mundo real, é meio meh. Quebrando as correntes. Mas quando não é irado. Aí o outro é ele sendo puxado assim. Todos os capítulos tem. Não é a teoria da conspiração, não. Tipo, é literalmente a forma que o Kubo usa pra representar os temas junto dos poemas. Sim. É só prestar um pouco de atenção. Ou quando a comediazinha besta do Kubo também é meio blé. Eu gostei da comediazinha pra esses finais de capítulo só no... Calma aí. Ele tá vendo aonde? Ele pegou do Mangassi, né? Calma aí. O humor que eu gosto de Bleach, o humor que eu gosto do Kubo nessas ceninhas assim no final do capítulo, é quando o Ion aparece, né? Porque aqui, final, Ion irritado. Aí você vai pro próximo capítulo. Ion rindo. Próximo capítulo. Ion bashful, que eu não lembro direito o que significa, mas... Ion bashful. Próximo capítulo. Ion pensando, eu espero que nós tenhamos hambúrgueres pra jantar hoje à noite. Aí o próximo capítulo. Ion pensando, que? Você é meu irmão mais velho? Esse humor todo é bom. Eu gosto desse humorzinho do Kubo nesse final de página. Quando é que acaba? Qual que é o último do Ion? Acho que esse era o último. Beleza, tá. Vamos botar aqui. Então aqui, primeiro, que isso aqui tá representando o momento, tá? Não tá representando o passado. Calma lá. Compartilha do humor? É engraçado. Alexandre manipulando informações. Tá representando o passado. Segundo, é uma pata derrotada, toda ensanguentada, fudida. Ou seja, classificação de derrota. Isso aqui é representação de derrota. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser a representação dos outros, fracções, do sonho deles e tal? Pode.
Mas o que representa é, o Greyjoy perdeu. O Greyjoy perdeu aqui, perdeu no passado, não virou Vasto Lord. E tem os dramas dele. Sabe, tudo pra mim é muito claro. Todo padrão, é todo modus operandi Cubo Tati de falar o Greyjoy não é um Vasto Lord aqui. É verdade, eu concordo. Porque os dois Concordo, lenda. momentos que ele tá perdendo na luta, ele pensa no passado dele como Pantera. E sempre falando que não deu certo. Entendeu? Não deu certo. Então, pra mim, Ah, uma coisa curiosa é que, tipo, ele tá com comida na boca, né? Andando como uma pantera, o que mostra que não deu certo devorar os amigos. Só que, de novo, aquela página, por conta própria, você pode dizer, tipo, pelo corte direto pra luta, pode dizer que deu certo, mas eu não acho que deu certo. E a luta fica pior. Então, Tipo, a luta fica pior, não. A história fica pior se você considerar que deu certo. pra mim, é incontestável. Greyjoy não é Vasto Lord. Por tudo que Greyjoy não é Vasto Lord, concordo contigo. Concordo, lenda. a gente falou nesse vídeo. Não, que ele vira Vasto Lord depois, ou fica no nível de poder de Vasto Lord, Eu concordo, isso aí acontece. eu acredito. Tanto que é por isso que tipo, ele não tem mais arco, ele não precisa mais ter um arco pra isso, tá ligado? Tá tudo bem. Eu tô falando desse ponto da história aqui. Com 4 deles, Noitora, Ukyo, Haribel e Baragan com já Cara, eu vi o Nath falando sobre como ele não é, fazer eu achar que ele é. É porque você é rebelde sem calças, tá ligado? Você é um rebelde sem calça. Grimjow, Noitora, Ukyo, Haribel, Baragan e Stark são os Vastolord. Eles não viram Vasto Lord porque a novel fala arrancas classe Vasto Lord. Aí não sabe se tá querendo dizer que são arrancas de poder equivalente a Vasto Lord nesse sentido, né? Se fossem arrancas poderosas. Ah, é verdade. Na novel explica que o Greyjoy agora tá nível Vasto Lord, ou é um Vasto Lord, ou o que seja. Como arrancas de Mas eu acho que, tipo, se ele viesse um Vasto Lord, teria diferenças visuais, não? Provavelmente não. Vasto Mas a Pantera teria, eu acho, não? Não sei. Lord. Ou se é, enfim, coisa de novel, sabe? Novel adiciona coisa, mas é complicado. Ele pode chegar no nível de poder do Vasto Lord, mas não evolui. É exatamente isso que a gente tava falando. Que sempre na comunidade de Bleach, A Pantera teria. A Pantera teria um visual diferente. Eu acho que sim, pô. isso foi considerado que virou arranca para de evoluir. Mas eu não lembro de onde isso veio. O Kubo ele não mostrou o visual novo do Greyjoy no Hell Arc. Eu tenho lembrança vaga disso. Mostrou? Calma aí. Greyjoy Hell Arc. Cadê? Seria isso aqui? Ah, seria isso aqui, né? Seria tipo isso aqui, né? Mas não. Isso não é uma mudança de visual. Tipo, na ideia que eu imagino uma mudança de visual. Ele só tá usando uma jaqueta. Tá ligado? Não é como se ele tivesse mudado porque agora ele é o Vasto Lord ou o que seja. Ele só tá usando uma jaqueta e é muito vibes, é bem bonito. Mas não é bem o que eu tava imaginando. Enfim. Então, se puder me lembrar, ô Sindrolis, quem que fala isso, quem que mostra isso. Mas eu também lembro disso. Virou arranca, parou de evoluir. Então, é o que eu penso, mas não sei. Foda-se. É tá mais forte, não importa, não importa. Você só queria que ele fosse mais forte, ele tá mais forte, tá tudo bem. Com 4 deles, Noitora, Ukyo, Haribel e Baragan É tipo o Clark botando os óculos, faz sentido. confirmados oficialmente, e Grimjow e Stark apenas com provas com base em narrativas e elementos apresentados. Não. Apenas O Stark é meio que só óbvio. Agora o Greyjoy não. Grimjow, que posteriormente foi confirmado sendo um. Mais ou menos, pelo que eu entendi. Mas Não durante é. o arco arranca, Esse é o arco, é algo recente, não lembro muito dele, e até pensei que fosse uma one shot. É uma one shot que vai se tornar um arco. É tipo, o Kubo lançou uma one shot, e aí é basicamente vai rolar um arco. Quando acabar esse anime aqui. Aí sim eu posso me focar em fazer esse arco. apenas em conclusão de análise. Assim, voltando para a Conclusão, vale a pena com meus amigos? Vale. afirmação do Claramente vale. Olha que bonitinha a cara do Zael aqui. Ele tá super suave. Tá super suavão aqui. Databook que a maioria dos espadas são Vastolords, temos Ainda tem Burn também. Tem segunda temporada de Burn. Tem isso também. Aqui, ó, olha o poema do capítulo 32. O capítulo 32 começa no 79. Como é que você sabe? É o capítulo do Grindel. Meu Deus do céu!
Eu fiquei tipo uns 10 minutos pra tentar encontrar a porra do capítulo Aeon. Poema do personagem. O rei corre, chacoalhando as suas sombras, a sua armadura batendo, né, fazendo clim, 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 espalhando ossos. Vai ter mais uma deck que tem conhecimento de Bleach, não? Sim, mas, pô, pegar o capítulo certo eu ainda acho meio loucura. Meu Deus do céu. Sentindo o gosto da carne e do sangue. Eu consigo fazer mais ou menos isso com Menino do Outro Lado. Mas, tipo, 50 capítulos contra 700, tá ligado? O anime vai adaptar só até o one shot ou já vai incluir esse novo arco? Não, o anime não vai nem adaptar o one shot. O anime vai só terminar o arco final, com muita coisa nova. E é isso, não vai fazer nada pro arco do inferno nem nada, não. Isso vai ser quando o Kubo quiser escrever. Esmagando gargantas. Andando sozinho em um além distante. Um além distante. Isso. E ele tá na forma de quê? Pantera. Será que já vai fazer algo nessa guerra do anime? Não. Eu acho muito difícil. Mais uma prova. Então, olha só. O vídeo do Alexandre foi bom. Mas eu acho que ele acabou ignorando coisas importantíssimas. E eu espero que esse vídeo não lance uma onda de pessoas Ok, a tweet do Narras deu problema. Eu te entendo. se baseando nele pra falar que o Grindel é Vastolord. Porque falta informação, falta vivência da comunidade de Bleach, das situações de entrevista do Kubo. E falta o poema, falta a contextualização dos 2 flashbacks do Grindel, falta a contextualização do drama do personagem e tudo isso. Então... De novo, já falei antes, vou falar de novo pra ficar esticando cada vez mais esse vídeo, eu acho. Falta compreender que a história fica bem mais interessante se o Grindel não for Vastolord. Ele não precisa ser Vastolord, é melhor que ele não seja. Toda essa questão interna do personagem fica mais interessante com ele não sendo Vastolord. Bom, vídeo bem feito, bacana, porém não me convenceu. Também não me convenceu. O Grindel, aquele ponto da história... A frustração dele é mais compreensível, exato. Não é um Vastolord. Começou a cubologia número 1 com... E não trouxe a cubologia total, né? Porque olha só o que a gente trouxe aqui. Eu posso estar velho na comunidade, eu posso não estar... Ih, revelou que é velho. Soltando vídeo. Revelou que é velho. Mas o velhinho aqui é brabo ainda, porra. O velhinho aqui ainda sabe do que tá falando, caralho. Vai reagir à réplica do Ale ao vídeo do Narras também? Eu nem sabia que tinha. Aí eu teria visto ela, mas aí, meu Deus, essa seria muito longo. Não, eu tô bem. Já estamos tranquilo. Eu estou aqui pra farmar a treta entre cubólogos. De novo, eu sou o tenente aleatório que tá no canto só assistindo a galera da Divisão Zero caindo na porrada. Deixa a geração... Susto do caralho. Cataclismia. Muitíssimo obrigado aqui. Você lembrou Maurício por mais um mês, 3 meses. Aoba, bom dia, Daniel. Bom dia, Maurício. Bom dia. Tem que continuar vendo Bleach, mas tá aquele arco filho do vampiro pular pros episódios 8 e 90. Aí você pula esse arco porque ele é uma bosta. Ou no caso, você pula o anime e você lê o mangá. Ação nova aí, crescer, brilhar. Mas porra, mané, 20... Ele fez uma live que deu 3 horas e o Nardo vai fazer uma tréplica. Meu Deus do céu! Eu sou o tenente que tipo, viu parte da luta e falou, ok, beleza, vou lá dormir na minha cabaninha. E fui embora. Então só vou ver esse vídeo aqui. É isso. 20 anos, 18, 19 anos, agora nem lembro. De fandom de Bleach, 10 anos, mais de 10 anos de estudo de narrativa, pô. Então, você é fraco, Alexandre fala... Não, Alexandre não é fraco. Narras colocou 1.5? Se a gente for continuar nesta treta, eu vou colocar um 1.5, mas eu ainda assim pauso muito, tá ligado? Não falta cubologia pra ele. Tem muito vídeo longo pra gente ver, gente. Tem os 4 vídeos do Eric, de 1 hora cada um. Mas eu achei que aqui ele se limitou a aspectos muito superficiais da obra. Isso é um tremendo erro quando se fala de Bleach. Trazer o Hisagi, até bancar, mas não vai usar, tipo isso. Um tremendo erro de quando se fala de Bleach. Porque Já compararam mais cedo. Eu sou o Shinji. Eu tô ali de boa na minha, relaxado, tranquilo, todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo, é de boas, e é isso, não vou lidar com mais nada. A forma que o Kubo conta a história é diferente. Eu dei esse ego nazi ficar dando carteirada?
quando ele fala dos 10 anos de narrativa que ele estudou, eu também, é porque, tipo, eu acho que não adiciona muito, tipo, at all, pro vídeo ou pro ponto dele. Tipo, não adiciona em nada. Mas ele faz o que ele quiser. Dona é pacifista? Sim. Então... Eu não tenho inimigos. Mas assim... Você apoia também? Sim. Eu não me impressionaria se do nada o Cubo falasse, não, o Green Joe é Vasto Lord, toma o desenho dele Vasto Lord. Isso ia vender tanto. Mas ia vender tanto. Entendeu? O Kyorra morreu pelo cero do Ichigo Vasto Lord. Ou seja, era pra o Kyorra virar pó. Mas se o Kyorra tiver no Às vezes precisa da carteirada? Então, é porque eu tenho a visão de que a galera no YouTube não tá pouco se fudendo pra sua carteirada, ou na verdade eles vão levar você menos a sério pela sua carteirada. Tá ligado? Tipo, eu não falo que eu estudei cinema, ou que eu estudo coisas além disso, que eu estudei muito roteiro, que eu sei bastante sobre produção cinematográfica, que blá blá blá. Eu raramente falo disso. Porque, tipo, não importa. Eu posso só mostrar. É só eu mostrar o meu conhecimento e as pessoas vão notar que eu tenho esse conhecimento. Eu falar esse conhecimento, falar eu tenho esse conhecimento, faz com que as pessoas ou só não liguem, ou fiquem mais dispostas a discordar do que eu tô falando, porque sim. Por isso que eu não acho que carteirada dá muito certo em YouTube. Por isso que eu acho que não adiciona muito. Mas enfim. inferno, eu vou falar, tá. Então assim, sentido pra obra não necessariamente vai ser a coisa que domina ela, né? Então é possível do nada o Green Joe tá Vasto Lord, por quê? Porque vai vender, entendeu? E não é dito literalmente na obra, mas o fato da Resurrection ser uma habilidade que faz com que o Arranca recobre os poderes de Hollow dele, deixa explícito que é uma condição onde o personagem retorna à sua forma anterior, porém mais forte. Por isso que o Arranca pode evoluir, mas a partir do momento que ele não se alimenta mais para evoluir, é impossível. Carteira de empobrecimento de argumento em 99% dos casos. Pra YouTube em particular, eu acho que que realmente só não ajuda tanto, porque a galera tem uma visão de YouTube e criação de conteúdo de que é só um brother na internet fazendo vídeos. Mas ele sabe das coisas que ele tá falando, pode saber e tal. Só que ainda assim é um brother. Tipo, é só um brother. Se esse brother se coloca como muito acima dos outros brothers, porque ele estudou muita coisa e os caras eram 4, só que ele só fala disso, as pessoas podem assistir o vídeo com o nariz meio torto. É meio que isso. O mano fala isso uma vez no ano com uma rapaziada. Não, eu concordo com isso. Tipo, não é nada demais, mas é porque. E não uma vez no ano, não. Eu já vi o Narras fazendo isso algumas vezes até. É só um ponto. É só um ponto em geral sobre dar carteiradas. Não o Narras especificamente, mas dar carteirada no YouTube. A galera costuma ficar meio com um negócio com o nariz torto. E, junto disso, é muito mais importante você só mostrar os seus conhecimentos que você falar que você tem os conhecimentos. É por isso que eu pessoalmente não gosto da carteirada. Eu só dou carteirada, entre aspas, quando eu tenho que falar sobre isso. Mas é isso. Que o mesmo se torne uma outra. Aí eu não faço como uma carteirada, eu só comento. Tipo, eu estudei sobre isso. Ou, eu fiz cinema. Ou, tem conhecimento de tal coisa. Ou, não sei. Classificação, né? Enquanto arranca. Mas, o Green Joe, ele aprende a controlar a Resurrection parcial, coisa que ele não sabia antes. Então, isso pode indicar uma evolução. Talvez uma evolução da técnica, mas também uma evolução do corpo. Eu acho que ainda está em aberto. Essa coisa. Se o Cubo quiser falar que a Rancor evolui, vai evoluir, ponto final. Sabe? Sim. Eu acho que é uma possibilidade também. No momento não tem nada que confirme isso, mas é uma possibilidade que existe. E ali pode ser alguma coisa, né? O Green Joe evoluiu de alguma forma. O que, novamente, mesmo que seja possível evoluir, né, para uma classe nova, supõe que seja possível um Arrancar evoluir. O ponto de evolução dele na história apresentado pra gente é onde? Na Guerra dos Mil Anos. É onde ele tá com a Resurrection parcial, onde ele tá mais poderoso, onde ele tá mais sagaz, é onde ele tem um domínio maior da Pantera. É onde ele tá famando Aura. Então, tematicamente, até se isso for possível, o correto é isso aí. O correto é que ele tenha virado o Vasto Lord depois. Porque antes ficaria meio chato pra caralho. E não é. Mas eu não entendi por que o Alexandre queria tanto argumentar que ele ficou. Que ele era um Vasto Lord, tipo, antes. Eu não concordo. Tipo, eu não entendo por quê. Qual que era o motivo de querer isso? Mas enfim. O mundo. Então tá aí. Deixa o cara não ser e depois ser, pô. Cubo confirmou que os Arrancas podem alcançar a segunda etapa narrativa. É nítido que eles podem evoluir. O lance é sobre a classificação. O Ale queria argumentar isso porque ele é fã do personagem, só isso. Não, eu entendo. Eu entendo, tipo, ser fã do personagem. Tem até uma tatuagem. O Narras falou que ele tem o 6 nas costas. Muito brabo, muito basic.
Só que é mais o caso de, tipo, ele já é um Vasto Lord, ou no nível Vasto Lord depois. Não precisa botar que ele era antes também. Tipo, não adicione nada no personagem ou na narrativa. É mais isso mesmo. Da evolução. E é necessário argumentar sobre isso. Você precisa argumentar. É bom que tenha algum motivo que deixe tudo mais interessante por ele ser um Vasto Lord. Mas não tem. Ele virar um Vasto Lord depois, termina o arco dele. Ele virar um Vasto Lord antes, não ajuda o arco dele, de maneira alguma. Racial mesmo. Mas eu tô falando, suponha que possa. Mesmo supondo que pode, faz sentido com que o Grindal... Tem, ele é um gostoso. Eu concordo, mas ele vai continuar sendo gostoso, sendo adulto ou sendo Vasto Lord. Ele continua sendo gostoso. Se vai se tornar um Vasto Lord, a gostosura dele não está relacionada ao Power Scaling. que a discussão vai ser no arco da Guerra dos Mil Anos e não no arco do Ecomundo. Concordo, Lenda. Então, Ali, grande sábio também, um dos cabeças da cubologia, eu acho que ele Power Scaling tira a gostosura, sim. Foi incompleto nesse vídeo e o amor dele pelo Grindal fez com que ele queira valorizar o personagem. Mas o personagem já estava valorizado depois, é por isso que eu fico meio confuso. Na minha definição de certo e errado, eu acho que o Alexandre... A gente tem que fazer um hot scale de Bleach? Nossa, isso é uma ótima ideia. Nossa, isso é uma ótima ideia. Está errado nesse vídeo e meus argumentos estão aqui, vocês podem discutir nos comentários, dá like, se inscreve, vai no canal do Ale, dá like, se inscreve lá, porque realmente sai coisa boa. Me chama, o Pedro surgiu do nada pra isso. O Ale sabe demais, várias vezes ele traz coisas novas que complementam o que eu tô falando, me mostram coisas novas também pra teorizar, então hoje em dia eu tô querendo mais que a nova geração de cubologistas, cubólogos voem. Seria hype fazer agora? Eu vou fechar a live agora. Abram as asas e saiam conquistando a internet. Eu vou ficar aqui... Dona, passa 3 nomes de gostosos de Bleach, por favor. Tô preparando um trem. Grinjol. O Kyoraku. Pô, porque o Yami realmente é bonito, mas não. Grinjol, Kyoraku. Quem seria outro gostoso? Quem é um grande gostoso em Bleach? Quem que é um grande... O Stark, pô. Yuhaba? Yuhaba! Isso aí, beleza, obrigado. Obrigado. Yuhaba. Então, Grinjol, Kyoraku e Yuhaba. Pronto. Já viu o barra mal feito Stark? Não, Stark seria a minha quarta opção, mas o Yuhaba é mais. Pique Yamamoto, enquanto o DC já é Ishibei da vida, né? DC já é o rei das almas, né? O DC é o pilar que manteve os mundos estáveis para a comunidade de Bleach não quebrar no Brasil durante décadas, né? Então... Grinjal, Kyoraku, Stark e Yuhabarra. Nome tudo errado, mas vamos na fé. Você acertou o Stark, tá tudo bem. É o Stark com 2 Ks. Eu acho que com K só. O Alexandre tá Kyoraku ainda, tá Kyoraku, mas ainda tem o velho aqui, pô. Antigamente eu achava que o Grinjol era, mas mudei de ideia depois de reler. Mas ao mesmo tempo ainda acho que os argumentos a favor são plausíveis. Não era Stark? Stark tem 2 Rs. Sprite, desculpa, amigo, você errou tudo. Eu também acho que são plausíveis, mas eu acho que os argumentos contra são definitivos, assim, sabe? Tematicamente, né? Numa obra comercial, qualquer coisa pode acontecer. Eu não sei Bleach, eu sei, amigo, relaxa. Então é isso. Se inscreva lá no canal do Ale. Vale muito a pena, tem muitos vídeos legais. No TikTok dele, principalmente, onde ele comenta muito de Bleach. Mas, manos, a minha Bankai, né, como já desenharam lá, que é a Bankai da narrativa, faz uma diferença nessa. Nunca fizeram uma Bankai pra mim. Muito triste. Nunca fizeram Bankai pra mim. Fizeram uma expansão de domínio pra mim, mas a expansão de domínio é TDAH. Só que nunca fizeram uma Bankai. Triste. Essas lutas, né? Faz uma diferença. Apesar de que o Ale, o Luca, de acontecimentos, eles estão muito mais afiados do que eu, né? Eles estão sempre estudando isso, enquanto eu deixo pra lá. O que seria sua Bankai? Eu não sei. Meio vagabundo, né? Mas aqui, mané, aqui a gente tem que dar um jeito pra manter a Seria analiticamente reclamar de uma pessoa até ela ficar muito triste e ir embora, talvez. posição, né? Senão o nego vai começar a falar, cara, já não faz nada, tá velho, não faz porra nenhuma, não. Se os caras Twitch, Bankai seria YouTube, é verdade. Não, mas eu tô afiado ainda. Minha Shikai eu distraio as pessoas porque Twitch, na minha Bankai eu analiso a pessoa completamente falando porque ela é uma bosta. É isso. Bom vídeo, inclusive. Bom vídeo. Esta guerra está rolando, né?
A guerra na comunidade zero de Bleach está rolando e está interessante de ver a guerra na comunidade de Bleach. Darksider, manda depois um quiz aleatório no meu privado, no meu Whisper. O que eu tava falando? Enfim, é bom ver essa guerra aleatória dentro da Divisão Zero, porque eu estou de boas na minha, sentadinho no meu lado, no meu canto ali, de boas, suave, enquanto eu vejo a galera aqui na porrada. É divertido.